Fala galera, beleza? Pessoal, hoje a gente está aqui começando o EQCast, tá? Que é um podcast oficial do curso Equação. A gente está no episódio 8, tá? E hoje a gente vai bater um papo aí com nossos amigos aí, João Anderson e Thiago Rodrigues, tá? Professor Thiago Rodrigues. Hoje a gente vou falar aqui um pouquinho da lista dele, tá? Que ele já é um amigo aqui nosso, professor, que tem aula dele na nossa plataforma, tá? E a gente vai bater um papo, que ele vai contar como é que foi que ele conseguiu tanto de aprovações, tá? Então eu vou começar. Professor Thiago Rodrigues, as aprovações dele: Engenharia Civil na Universidade do Piauí, 3 vezes no CFO da Paraíba, passou também, foi aprovado para soldado, BM no Piauí, também foi aprovado no Guarda Municipal do Piauí também. 2 anos lá. 2 anos também, né? 2 vezes passou lá. Não, 2 anos. 2 anos consecutivos, né? Fez a prova. Passou trabalhando, né? Pronto, então assumiu. Né? Beleza. Saudade. E também. Vai ter de novo. Vai ter de novo. E também foi aprovado que ele hoje ainda é cadete do bombeiro, tá? Que foi no CFO-BM. E agora ele também foi aprovado. Ele foi aprovado também para medicina na UFMA, né? Isso foi ano passado, né? Isso, ano passado. E agora passou no 3º lugar para medicina na UEMA. Não é isso? Rapaz, é uma lista extensa. 2 vezes na Lua. 2 vezes na Lua e deu uma passadinha rápida em Marte. Entendeu? Tô tentando acompanhar meu amigo aqui. Entendeu? Então aqui, tô com o João Anderson também. 3 vezes aprovado em medicina, né? É cadete também do bombeiro, né? Meu amigo aqui, todos os dois são meus amigos aqui, que a gente já se conhece há algum tempo. E aí eu disse, rapaz, vamos bater um papo, né, online aí, vamos gravar pra galera aí, que a galera precisa conhecer como é que foi a estratégia, qual é a forma de estudar, para tentar ajudar de alguma forma, certo? Então, hoje o tema é como ser aprovado em medicina. Esse é o nosso tema. Porra, aqui nós estamos conversando aqui, o cara foi aprovado praticamente 2 vezes em medicina, em 3º lugar, aqui tem um cara que foi aprovado 3 vezes em cada uma em uma universidade em medicina. Pô, se os caras não souber como te mostrar como é que você é aprovado, qual é o caminho das pedras, então, cara, eu não sei quem vai. Muito obrigado pela tua presença também. E aí começamos pro João se apresentando e Rodrigues também se apresentando logo posteriormente. Vamos lá. Então, senhores, é sempre um prazer enorme, né, estar aqui, contribuir com a educação do nosso estado, contribuir com a educação do nosso país. É sempre um prazer compartilhar essa mesa com o Herbert, que a gente já está aqui discutindo, né, aprovações já há algum tempo, discutindo como fazer os alunos conseguirem alcançar o seu sonho, conseguirem alcançar os seus objetivos a partir das nossas experiências. E Thiago aqui, que é meu amigo pessoal, né, a gente compartilha aí do CFO juntos, né, a gente aprende muito um com o outro, é alguém que eu sempre posso contar, né, brilhante nas suas... em tudo que faz, né? E a gente sempre conversa sobre isso, né? Que é muito importante a gente estar perto de pessoas, das pessoas certas, de pessoas que aumentam o nosso nível, né? Que sejam melhores que a gente, porque a gente vai tentar buscar ali, alcançar aquele nível de excelência, a gente tem essa conversa, tem esse contato. E o Thiago é alguém que a gente tem contato desde o primeiro momento, a gente sempre discute muito essas provas, a gente sempre traçou mesmo assim como objetivo essas estratégias, discute muito, né, algumas situações e graças a Deus a gente conseguiu êxito aí durante o CFO, né, essas aprovações. Mesmo na rotina do CFO, né? Meu nível subiu muito depois que eu comecei a andar com ele assim, porque é como ele falou, né, quando a gente tá com pessoas que querem a mesma coisa que a gente começa a desenvolver naturalmente. Não é nada forçado. Eu sei que o nível de esforço que eu empreendia antes, né, era bem mais alto do que o que a gente faz hoje em dia. Porque a gente sabe como chegar lá, né? De uma maneira mais... Não vou dizer mais fácil, porque não existe, né? Fácil. Até porque a gente já tem uma base construída, né? De muito tempo. Mas hoje em dia os resultados fluem com mais naturalidade do que antes. Tinha dificuldade, né? Isso se deve muito a com quem a gente está perto, né?
as pessoas que a gente convive, o que a gente discute, né? O que a gente tem conversado nas horas vagas, né? Que a gente Sei, está ali entre as nossas atividades de curso, né? A gente traça novos objetivos, né? A gente já está com outras ideias na cabeça e a gente segue. Vai crescendo, né? A gente vai trocando as experiências, né? Vai trazendo sempre, rapaz, o que que um aprendeu, o que que um tem de bom, que oportunidade é essa. E a gente sempre fala, né, de estar com as pessoas certas. É muito importante a gente estar com as pessoas certas, porque elas incentivam a gente, porque elas fazem com que a gente melhore, com que a gente cresça bastante, né? É verdade. Então, É aquele que tem aquele, você é a média das 5 pessoas, né, que você anda, ou Tem aquelas pessoas que você convive mais, né? essa Então, máxima aí. se você anda com aquelas pessoas que te jogam pra cima, que conversam coisas legais, rapaz, bora fazer concurso tal, vamos melhorar, vamos progredir, vamos estudar dessa forma, e você automaticamente você vai se contaminando com isso, né? É a mesma coisa que as pessoas que andam com pessoas ruins, né? Pessoas que só pensam que nada a ver, aí também andam no mesmo sim. mesma linha. Então você é aquela média ali das pessoas que você sempre convive. Então, vamos lá, Thiago, te apresenta aí tua idade, entendeu? Da onde Idade tu é foda. veio, entendeu? Da onde tu vem, entendeu? Piauiense, né? Piauiense, né, rapaz? Os piauienses. Eu gosto do pessoal do Piauiense, Piauí. Pode xingar. Gosto não do pode, pessoal. né? Eu gosto do pessoal do Piauí, porque são pessoal. Não conheço ainda o Piauí, eu tenho Não vontade. acredito não, rapaz. Conhece o Piauí? Vai logo no Vamos litoral. organizar. Vai lá no litoral logo. Vamos. Não, Tá eu bom. já passei por Parnaíba ali Foi? e tal, indo pra Fortaleza, eu passei ali, mas só na via mesmo, Sim. na BR Muito ali. bom, cara, muito bom. Mas eu nunca fui em Parnaíba, sim. Mas eu tenho vontade, eu tenho um colega também de curso também, Sim. que é Barreto, o sobrenome dele, o nome dele de PM. guerra, da PM, e um amigão, até hoje a gente conversa muito. Eu gosto muito de conversar com ele, porque os piauienses eles dormem tarde. Entendeu? Eles têm esse Rapaz, problema. eles são cara que eles parecem um morcegão, velho. Eles Entendeu? são, Só né, de mas madrugada. mesmo Aí ele manda a mensagem pra mim 2 horas da manhã. Que diabo é isso, bicho? Esse aqui não pô, dorme Não, bem, antes de esse aqui entendeu? não dorme. Cara, não dorme, tem- não. Não dorme. Não ele dorme, tá no cara. Os celular, caras. ele tá de Bicho, é madrugada, cara, impressionante. incrível. Dá Eles bem, têm- é porque eu pensei que era só ele lá, mas não é normal. não é. Entendeu? Acho que eles ficaram estudando, aí eles ficam nessa. Sim. Entendeu? Então, é um povo que eu gosto demais, certo? Então eu quero que tu te apresente pro pessoal que Beleza, talvez não beleza. te conheça, tá bom? Te Fala um pouquinho da apresenta tua aí, história, fala um de pouquinho onde da é que tua tu vem. história, de onde tu Importante vem. pra incentivar Entendeu? as pessoas, Pra né? incentivar. Que a intenção aqui dos nossos vídeos aqui é mostrar para as pessoas que é possível. Sim. Que é possível. Porque às vezes o cara, não, porque eu trabalho, não, porque eu tenho filho, porque eu tenho família, tenho isso, tenho aquilo, minha rotina é corrida. A rotina de vocês também são corrida, é muito corrida, né? Então, e vocês conseguiram. Ah, porque fulano de tal é um gênio. Não existe isso, entendeu? Existe a pessoa querer aprender e ver as suas prioridades, né? Eu acredito muito nisso. Então, fala um pouquinho aí da tua história pra gente aí, pro pessoal te conhecer, Então, entendeu? Conta um pouco aí. História longa aí. Eu sou o Thiago, né? Thiago Rodrigues. Hoje sou cadete do bombeiro. Consegui essas aprovações aí, graças a Deus. Eu nasci em Coelho Neto. Sou maranhense. Maranhense. Mas só de nascença. Né? Entendi. Passei... A família da minha mãe é toda daqui. Aí eu nasci aqui, mas com 3 meses a gente foi embora. Fui pra Salvador. Aí fiquei lá até os 7 anos. Depois fui pra Teresina. Aí lá eu fiquei até dar uma dor aí. E aí, minha família nunca teve tantas condições, né? Mas meu pai sempre direcionou tudo que ele... Ele falava que a herança que eu vou deixar para vocês é a educação, né? Seja através de um bom colégio, através de curso, né? Ele Entendi. sempre dizia que a gente tinha que aprender uma língua estrangeira. Entendi. Enfim, o cara que sempre bateu nessa tecla. E minha mãe cobrava muito, né? Sempre cobrou muito resultados. Seja com coisa simples, uma nota da prova de gramática, alguma coisa assim, bem básica, até coisas mais complexas mesmo, de aprovação. A gente fazia muito teste bolsa, né? Pra Entendi. tentar dar uma aliviada no bolso do velho. Sei. E aí ela cobrava também, quero o resultado, quero que vocês estejam entre os 3 aí, pelo menos, tal. E aí a gente foi, conseguindo... Eu falo a gente que fui eu e meus 2 irmãos, né? Sei. Aí a gente teve mais ou menos essa mesma trajetória aí. Com exceção da minha irmã, que ela já estava um pouquinho... A gente já estava melhor financeiramente, né? Sei. Aí meu pai colocou ela no colégio mais bacana ali no ensino médio. Sei. E aí eu sempre tive essa ideia de medicina, mas eu nunca tinha me esforçado bastante para isso, né? Eu sei, tenho ciência disso, né? E quando chegou na época do vestibular, lembro que foi
tava começando a transição pro Enem, né? Foi em 2010, tá com tempão aí. Entendi. E aí, lá na Federal do Piauí, né? Tinha tanto o ingresso por meio do, ele chamava de PSIL, né? É tipo um PAS, né? Tipo Sei. o PAS aqui da UEM, é PSIL. E aí, rapaz, eu não vou passar nesse negócio. Porque era o vestibular conteudista, né? Uhum. Versus o Enem, que era aquele vestibular mais contextualizado, né? E eu sempre procurava o caminho mais fácil. Não gostava muito de estudar, eu ficava, Entendi. rapaz, bora ver esse Enem aqui. Claro que eu fiz os dois, né? Não Aham. passei no PSIL, botei pra odonto lá. Nem coloquei medicina, não ousei fazer isso. Não passei. E aí coloquei no Enem, tu só escolhe depois, né? Sei. E aí eu fiz uma média de 750 e pouco, lembro, na época, né? Achei bom, né? Tá bom, né? O estudo que eu fiz foi focado em questões sempre, sempre. Sempre focado em É, questões. nunca... Nunca mudou isso. Não, nunca mudou. Na Cara, verdade, eu só só... quero abrir um parêntese, porque isso é. A gente precisa identificar essas falas, né? E eu sempre costumo dizer que a gente se baseia muito por quem já passou pelo processo e obteve êxito, né? Então, mais um, o Thiago está falando aqui mais uma vez da importância de fazer aquele estudo por questões. Se você pegar lá as falas do pessoal que já passou em medicina, que passou em outros cursos, eles vão dizer a mesma coisa, né? Então, o caminho aí... Não é só a gente que tá Não, defendendo, não é né? só, Porque os não é caras só. ficam dizendo, é só eles dois lá ficam defendendo negócio de questões e tal. E não é, pô. Tá aí, o Rodrigues tá falando aí, entendeu? E outra coisa, ó, você que tá assistindo aí, ó, aproveita, clica aí no sininho aí pra seguir, pra ficar sabendo informação. Compartilha esse vídeo aqui, que aqui nós estamos aqui disponíveis, né, para vocês que estão aí, que talvez está com alguma dúvida, alguma dificuldade. Para esse vídeo aí, manda para um amigo teu que esteja querendo ser médico, tem o sonho dele, talvez está meio perdido, faz tempo que tenta e não consegue. E outra coisa, pega um caderninho aí, vai anotando o que a gente vai falando aqui. O cara, ele acabou de falar aqui para vocês que o método dele que ele estudou, que ele sempre usou desde lá do começo, lá em 2010. Foi, ó, questões, pô, questões. Então já vai anotando isso aí, já vai massificando, tá bom? E você que tá escutando aí no Spotify também, compartilha, tá bom? Esse áudio, esse EquiCast aqui, para mais pessoas ouvirem, tá bom? E que é de graça, pô. Isso aqui a gente tá fazendo para ajudar, para abrir a mente da galera que tá estudando, às vezes tá travado. E o que a gente vai falar aqui serve de muito conhecimento para vocês, tá bom? Então vamos lá, Rodrigo. Aí lá em 2010, Pois é, aí tu aí- vê a nota 700. 750, né? Uhum. Rapaz, foi bom. Não dava pra medicina. Uhum. Não vou dizer pouco, né? Porque aqueles uns 10 pontos a mais é muita coisa, Muita né? coisa. Mas não dava. E aí eu falei, eu lembro muito que eu falei pro meu pai, pai, eu queria tentar mais um ano. Aí ele disse, não, meu filho, faça Faz logo logo isso a aí. engenharia logo. Ele trabalhava na construtora, né? Sei. E aí ele já, pá, faz aí. Ele queria que eu fizesse medicina também, mas ele Sei. também não, eu acho que ele não queria mais ficar segurando, Entendi. nem queria gastar mais dinheiro, né? Quem é que quer? É, que tem um recurso, né? Direto cara, ali, né? Não, ele tá certo. Isso aí tu já tava o quê? Com 18? Tava com 17 pra 18. Entendi. E aí, beleza, fui. Não. Engenharia massa também, sempre tive afinidade com exatas. Sei. Fui. E aí. Isso na Federal lá Foi. do Piauí. Na Federal do Piauí e tal. Excelente curso. Gosto Uhum. demais. E fiz o meu curso tal. Não me identifiquei muito no início, assim, né? Até porque sempre o No começo início, é nebuloso, né? é uma adaptação Sabe como é que ali. É complicado. Mas fiz muitas amizades. E tu Adquiri passou, muito tu fez o quê? Um período, 2? Não, eu fiz tudo. Concluiu. Eu Todinho, concluí. concluiu, cara. Pô, massa. Engenheiro, né? Fui fazer lá. Massa. Até porque meu irmão já fazia, né? A gente Aham. teve esse contato, assim, de universidade. Acho que os 2 últimos anos dele e os 2 primeiros anos que eu tava, né? A gente tava... Ele me ajudava e tudo. E aí ele formou, né? Aham. Aí começou a se dar bem também, o rapaz. Terminar isso aqui mesmo. Terminar isso aí. É. Só que aí eu saí em 2016, né? Tava horrível o mercado. Tava horrível o mercado, realmente. É bom falar isso, é bom deixar claro isso, né? É. Rodrigues é engenheiro civil, né? E pode falar um pouquinho dessa realidade, como é que Sim. essa é a realidade, Sim. né? Da engenharia. A gente tem que ser claro aqui, tem que ser honesto com todo mundo e Com tudo. certeza. Que é a nossa linha, né? Que Sim, a sim. galera, aqui a gente, Rodrigues sabe também, que ele faz Uhum. parte aí, a gente sempre fala muita verdade pro aluno. Sim. Às vezes o aluno chega aqui, a gente
Não fica fantasiando. Às vezes o cara, eu quero fazer CFO. Cara, tu tem afinidade disso aqui, tu sabe que tu vai ser cadete primeiro e tal. Porque o cara, ele faz a prova pro CFO, ele pensa que ele vai logo pro quartel, ficar lá só andando de viatura, e não é isso. Vida boa. Então a gente fala a verdade. Tem gente que não fala. Gente que não fala, que critica. Não, e tal. Não, cara, tem que falar a verdade, porque às vezes o cara tá lá, o cara se frustra, né? É verdade. E aí o cara, eu vou fazer engenharia. Eu fiz engenharia até o 5º período também. Engenharia Sim. civil. Aí, bom. Entendeu? E eu sei também que o mercado depende muito do mercado. Quando tu não vem de família rica, que tem construtora, que tem muitos contatos no meio, tu fica meio que, né, ali solto. Foi mais ou menos isso que aconteceu contigo em 2016? Na época. Inclusive, meu pai foi demitido nesse ano, né? Aí Foi piorou demitido. ainda. Porque ele era o canal que eu tinha, Sei, assim, pra... sei. Mas, assim, hoje em dia eu acho que melhorou bastante em relação àquele panorama lá, né? Naquele tempo tava uma crise louca, né? Meus ali. amigos aí estão bem, posso dizer que estão bem, né? Alguns foram pra parte de concurso, outros realmente Sei. resolveram Seguiram a empreender. linha mesmo, empreender. Foi, e deu certo. Outros Entendi. foram pra área acadêmica, né? Mestrado, doutorado. Entendi. Enfim, eu acho que depende muito do que você se propõe a fazer, né? Eu Entendi. gostava de engenharia, mas não era aquela coisa assim, meu irmão, é isso aqui pra minha vida. Não Entendi. tinha isso pra mim, né? De viver daquilo, né? Viver. Eu acho que tudo na sua vida é assim, né? Não, eu me identifico com isso e eu vou abraçar isso aqui até dar certo. Uma hora dá certo. Entendi. Vai dar Aí certo. foi que tu tomou a decisão de fazer o CFO da Paraíba. Cara, aí eu lembro que Conta essa história aí. eu tinha uma namorada na época, né? Em 2015. Da Paraíba. Não. Lá do Piauí mesmo. Aí a gente, a minha sogra, né? A mãe dela chegou assim, bateu no nosso ombro assim, ela disse, eu inscrevi vocês dois no concurso da Guarda Municipal. E já tá pago, eu não quero nem saber, vocês vão lá fazer. Eu, não quero fazer isso aí. Não queria nada com concurso. Não quero fazer isso aí não. Vai sim, que eu já gastei meu Mas dinheiro. tu tinha o quê? Tipo um preconceito com concurso? Era isso? Não, porque na minha cabeça eu tinha montado de que eu ia trabalhar numa construtora, né? Tá. Entendeu? Já tinha uma opinião formada, né? Não pensava em concurso, não. Meu pai falava, rapaz, a vida ser servidor público é bom. Porque tu pode até ter uma certa limitação nos teus ganhos, né? Porque a gente Sei, tem um teto. né? Tem um teto. Mas tu vai ter qualidade de vida, porque tu não vai ficar se preocupando tanto com essa questão de vou ser demitido. Tal, Isso. Isso pra ele contava muito, né? Porque ele falava que vivia com a faca no pescoço. Não, assim. mas é verdade. E Privado aí, é complicado. Mas eu não pensava nisso. Aí, mas ela foi lá e inscreveu a gente. E aí eu fui fazer, né? Cara, impressionante. A prova parece que veio assim pra mim. Porque a gente tinha estudado um pouco, né? Eu e ela. Só que aí caiu uma parte de trânsito, que eu tinha acabado de ter uma disciplina chamada transporte na universidade. Uhum. E a gente, por coincidência, viu toda a legislação, né? E aí, deu certo, né? Deu certo, passei. Acho que foi 100 e cacetada lá, 100 e pouco. Mas concurso de segurança pública tem muita vaga. Por isso que eu sempre, quando eu vou falar pra alguém, rapaz, eu quero fazer concurso. Começa por segurança pública. Não me vejo policial. Primeira coisa que eu vejo. Tu acha que eu, policial? Meu irmão, vai lá, faz. E às vezes a gente bota umas limitações na cabeça que não existem. Não existe. Eu não corro nada. Já nem tentou. Mas Nunca nem treinou. É. Enfim. Mas, voltando, né? Aí fiz. E eu e ela passamos. Nós dois, né? E aí ela, e aí, amor, vamos fazer as etapas? Bora fazer. Aí fui TAF. Passei. Ela não passou no TAF, né? Mas também foi. Ela não. Não queria mesmo. assim, né? Aí ela nem tentou direito, né? E aí fiz as outras etapas, né? Investigação social. Uhum. Como é que é aquela? Psicotécnica. Psicotécnico e tal. E assumiu o cargo. Foi. Não, aí a gente foi pro curso de formação, né? Cara, me apaixonei. Achei muito massa a segurança pública. A gente teve um curso que foi ministrado por várias instituições, né? Polícia Civil. Teve a parte do bombeiro também lá, falando sobre perícia de incêndio. E eu achei muito massa mesmo. Os cursos de segurança pública são É. excelentes. Nossa! Não. Tô demais. É diferente, né? Vou fazer outro. É diferente. É diferente, né? Lá é civil, né? Aí é um pouco... Teve uma parte assim de, né, peculiar, que era... Eles falavam daquelas, como é que é? Armas de menor potencial letal, coisa assim. Enfim, não lembro direito. Taser, falando de taser, É, aquelas isso. coisinhas lá. Aí e tu tal. sabe que tem aqueles Tonfa, testes, né? Tonfa. Aí botaram a gente assim... Um colchãozinho. Isso, Teve o colchão? Só que era 10, pô. Aí botaram aqui um pino em um e o outro E lá é no final. arrebentando. Rapaz, ó, pá!
cara cai. Caramba. Não, mas é massa, é bacana. E a parte do gás lacrimogêneo e tal. Sei, sei. Mas eu gostei, achei massa. Entendi. Até porque é um curso mais curto, né? Então, quando é mais curto ali, tu consegue. Não é tão sugado, né? Tu acaba gostando um fica pouco. Né? chato quando prolonga demais. E Tipo, aí eu 3 gostei. anos, tipo 3 anos, né? É fogo, né? 3 anos é fogo. Não Não, Mas vamos falar é- isso aqui, vamos falar, não. fala. Não, não. Ei, corta, Não, corta. não. É ótimo, é ótimo. É bom. Aí, beleza. Aí eu saí com essa coisa na cabeça, bicho. Acho que eu vou enveredar nessa área aí. Aí quais eram as opções? Ou eu pensava em perito de polícia civil, na parte de engenharia, porque eu queria aproveitar minha formação. Sei, sei. Ou bombeiro, porque o bombeiro também tem Pega uma muito da certa... parte da engenharia, né, civil? Essa é tem uma verdade. afinidade, as atividades técnicas. Querendo ou não, a parte de exatas tem uma maior afinidade, assim, com o bombeiro, né? Uhum. E aí eu saí de lá com essa mentalidade. Ideia. Demoraram a me chamar, acho que demorou 1 ano. E aí eu fui fazendo minhas coisas, né? Terminei meu TCC, me formei. Uhum. Fui pra Roraima. Roraima, cara. Porque assim que eu saí da faculdade, apareceu um emprego lá e fui Em pra lá. Roraima. Foi. Tu foi trabalhar em Roraima. Foi. Engenheiro. Esse homem fala que esse Meu homem irmão, já... tu é rodado. Esse homem já rodou, Tu é rapaz. rodado. Foi, não. Quilometragem alta. Altíssimo. 4.000 quilômetros de distância de casa. Fui pra lá. Aí foi lá em Roraima, Fui trabalhar pra- um pouco, foi conhecer um pouco Roraima. Gostei do norte, muito massa. Passei uns 6 meses lá e voltei, né? Sei. Sem nada. Sem nada. Porque eu não gostei. Não gostei de ficar longe de casa, né? Entendi. Ficar longe de casa é ruim. cara. Muito longe, porque não é É, qualquer não é- longe. não que é- tu Não pega é um 300 ônibus. km, Não. né? Pô. Todo avião é pra Brasília e de Brasília pra cá. E é avião, É. se tu for pegar ônibus, você nem se chega. Entendi. Enfim, voltei e sem nada, bicho. Aí cheguei lá em Teresina pra fazer o que eu gosto, dar aula. Vou dar aula. Dá aula. Particular. Né? Sempre gostei de dar aula. Dentro do colégio mesmo, assim. Se alguém não sabia alguma coisa. Tu ia lá tá ensinando, eu você perguntar- disponibilizava, né? Às vezes o pessoal começava a me procurar. Sempre Sei. tem Sei. aquelas pessoas da sala que a gente entra. Me ajuda bem aqui com isso. Eu também peço ajuda, né? Naturalmente. Entendi. Mas eu sempre gostei, me identificava, né? E aí comecei. Uma dona de um reforço lá em Teresina, né? A Francilene, dá um abraço pra ela aí se ela assistisse aí um dia. Porque ela me deu a oportunidade, né? De... Fazer um corte e mandar pra ela. Vou Faz mandar. um corte, a gente faz um corte. Muito, manda. muito gente boa. Eu acho que eu não sei nem se eu estaria aqui se ela não tivesse dado essa oportunidade. oportunidade. Porque lá, dando aula, né, eu consegui aprender muito, muito mais do que eu estudando. Entendi. Muito, cara. Não tem nem dúvida. É que é aquilo que a gente defende, né? O cara ensinar, né? E existem Algo, né? estudos, né? Estudos, a melhor forma, né? Estudos científicos apontam que a melhor forma de você aprender é ensinando, né? E depois vem você fazendo, que é quando a gente trabalha com questões. Às vezes você tem para ensinar, você tem essa limitação de pessoas, de espaço e tudo. Mas aí a gente trabalha com a fazer, né, a questão. Mas Sim. ensinar é um negócio... Diz que é o maior percentual de fixação do Fixação do conhecimento. é ensinando. E aí ela me deu a oportunidade. Comecei em um turno, aí ela foi gostando. Ela, rapaz, fica os 2 turnos aí. Os 2 turnos. E aí nisso, lá eu tinha contato com alunos de grandes escolas de Teresina, né? Sei. E eles começaram a gostar da dinâmica. Ele, rapaz, tu não quer me dar aula particular depois aqui e tal, ou no final de semana? E aí, meu irmão, eu comecei a dar aula igual um Arrochar, louco. entendi. Oxê. Passava o dia lá, aí depois de lá tinha aula particular em casa, né? Uhum. E final de semana, a aula sábado e domingo. Minha vida era isso, só dar aula. E aí, sei que passou uns 3 meses nessa dinâmica aí. E aí me chamaram pra guarda, né? Uhum. 2017, em julho. E aí eu, vou tomar posse, né? Uhum. Outra vantagem da segurança pública, né? É a questão da escala, né? Da escala, né? Você consegue... Organizar outras coisas, né? Exatamente. Eu acho que eu ia ter muita dificuldade de trabalhar de outra forma, assim, porque você realmente tu consegue se dedicar a atividades que tu gosta, né, por fora, e o teu trabalho na segurança pública, muito bom também. E aí eu consegui, né, conciliar e diminuir, claro, a quantidade de aula que eu ministrava, né, porque, Uhum. enfim, mas tava conseguindo, mas a rotina é muito corrida, difícil para me dedicar a outros concursos, né? Tava muito complicado. Bicho, tá difícil pra mim. Como é que eu vou sair disso?
Não que eu não gostasse, mas a gente evolui, né? Evolui, A nossa... é. Pensar Evolui. sempre assim, né? Exatamente. Sempre evoluindo. Eu sempre tô pensando nisso. Qual é o próximo passo? Não sei quando é que a gente vai descansar, acho que é só morrer mesmo. Só descansa quando morre. É. E Vamos aí lá. saiu a oportunidade do bombeiro, né? E isso, um colega meu lá da guarda tinha me falado sobre o CFO. Ele, rapaz, você devia fazer esse negócio. Porque dá certinho, né? São disciplinas de vestibular e tu gosta da aula aí e tal. E aí eu pesquisei, né? Poucas informações, na época era muito... Limitado, É, né? Hoje, né? Hoje em vai dia, ter que não. fazer Hoje parâmetro. Na é minha época também, informações eram. caça, né, Eu cara? procurava as pessoas no Instagram pra perguntar e não conseguia E encontrar às vezes o cara não ninguém. falava. O Exatamente. cara ainda não falava. Parecia um segredo de É, Estado. segredo Rapaz, de que diabo é Estado. esse, bicho? Diabo é- Como é que eu não... Eu aceito essa porra que eu não consigo saber de nada. Enfim. E aí... Tu foi Continuei. fazer. Aí fiz a... Meu plano era soldado do bombeiro no Piauí, né? Aham. O concurso foi em novembro de 2017. Mas também fiz a prova daqui e me inscrevi no CFO da Paraíba para bombeiro e PM, que lá era a nota do Enem. Acho que hoje em dia só o bombeiro tá adotando isso, lá ainda na Paraíba. Ou seja, você fazia o Enem, aí saiu o edital deles, né? Por fora. Sei. Aí chegava lá, tu dava teu número de inscrição do Enem. Do Enem. E eles mesmos captavam a nota e faziam a classificação, né? Então, uma mesma prova te dava acesso a duas oportunidades, Ah, tá, entendeu? entendi. Achava muito bom. Só que o salário lá era menor, né? E tinha a questão da dificuldade de Locomoção. pra lá. Fiz CFO do Rio Grande do Norte também, fiquei meio distante também, não passei. Importante, importante. CFO Bombeiro, foi a primeira vez que tu já passou ou não? Não. Importante que às vezes o cara olha esse monte de aprovação, aí o cara tá lá, ele tá achando que, pô, esse cara é Ô, fora esse da média, cara- nunca ficou de fora de nenhuma vaga, nunca reprovou. E é importante falar sobre Falar isso, de né? reprovações. Que nem tudo são flores, nem tudo que você faz, você passa, você erra muito, Uhum. você vai aprendendo com esses erros, você vai corrigindo esses erros. Não é porque você reprovou nessa prova, né? Não, que os caras que passam são caras que nunca reprovaram. Não, gente, Estrela. errar é normal, reprovar é normal, ficar ali distante, tem concurso que você passa longe e tudo, mas você vai aprendendo, você vai corrigindo, você vai Vai ajustando. melhorando, vai Né? ficando Importante mais... falar sobre isso. E outra, a questão assim do ajuste dos teus planos, por exemplo, eu queria fazer medicina lá em 2010, pô, 2010. Já pensava em medicina. Era. A gente tá em 2022. Talvez, né, se tudo der certo, vou realizar a minha vontade em 2023. 13 anos depois. 13 anos depois. E tranquilo. E o tá cara tudo começa certo. hoje, amanhã ele já quer. Pois é. E resultado. outra, passei por um caminho totalmente aleatório, assim. Tu Mas- deu uma volta. Foi. Foi no Mas norte. assim, Tô no norte, cara. tudo necessário pra eu chegar Isso. onde eu quero chegar, né? Pelo menos fico feliz de ver que tá dando certo, entendeu? E assim, tu tem que se adaptar às tuas necessidades, né? Eu precisava ter dinheiro, né? Depois que terminei a faculdade, como eu falei, meu pai foi demitido, né? Minha mãe não tem renda nenhuma. Sei, A renda dela somos nós, eu e meus irmãos, né? A gente Dá que- uma força, É. né? Ali por meio. E aí eu preciso produzir, eu tenho que parar de ser despesa e passar a ser receita aqui pra minha família, né? Entendi. Tem que ser apoio. E aí eu fui atrás das minhas necessidades, naturalmente. Tem gente, por exemplo, que quer medicina, eu vejo, né? E aí, só que eu sei que o cara vem de uma família humilde, que eles estão empreendendo um esforço enorme para deixar o cara estudando, né? E então ele poderia optar por caminhos diferentes, que ele pudesse gerar Atalhos renda. pra ele gerar renda, pra diminuir a dificuldade É. da galera em casa. Não é que tu tá saindo do teu foco, mas tu sai dessa dependência, tu passa a ser um Mas- apoio. um apoio, Pô, não né? tem Um nada melhor apoio. do que tu retribuir pros teus pais todo o esforço que eles deram ali por ti, né? Nada melhor do que ser ajuda pros teus irmãos, assim, quando alguém precisa, né? Eles me ajudam, se eu precisar, e eu ajudo eles. É muito bom, bicho, muito bom mesmo. Mesmo que eu não conseguisse chegar onde eu tava, onde eu gostaria, né? Que tá dando certo, graças a Deus. Mas só de ser apoio pra eles, pra mim, já é muito importante. Então, assim, passei por essa... Meu foco era realmente conseguir sair das asas do meu pai lá, né? Financeiramente Entendi. falando, né? E foi o que a segurança pública me possibilitou, né? Tanto como guarda, Aí tu e fez- hoje... Aí tu fez o CFO.
Tá, aí beleza. Aí deixa eu saiu o voltar aqui resultado pra do história. CFO. Saiu o resultado do CFO, eu fiquei em 33º. Pra ter ideia, na primeira etapa eu fiquei em 10º. Do CFO daqui, Maranhão. Foi, Maranhão. em 10º, 2017. Aí tô dentro, papai. Tô dentro, meu irmão. Aí saiu outro resultado. E veio a segunda etapa, né? Foi, aí ó, 33º. Puta. De quantas? Cara, eu não lembro se era 22, 26. 26? Era 20, vai, 26, né? 26, era o quê? 26. Mas aí eu pensei, não, pô, não tá muito longe, né? Não tá muito longe. Alguém vai cair nisso. Vai. Só que aí tinha questões pessoais, né? Na época eu tinha decidido que ia casar, né? Aí, se o curso começasse em agosto, era na época que a gente ia casar. Então eu pensei, cara, eu nem vou fazer essas etapas, não. Deixa quieto. Vou focar no soldado bombeiro, que eu passei, né? Aham. Lá do Piauí. Lá do Piauí. Salário menor, mas tô em casa. Tô Tô em em casa, continuo dando aula. E o plano? Vou fazer medicina. Fazer Ficava medicina. com isso na cabeça. E aí passei no soldado, graças a Deus deu tudo certo. Só que aí, meu irmão, eu fiquei em uma das etapas lá. Fiquei no psicotécnico. Foi mesmo. Assim. Eu sabia Todo mundo que diz, tinha, né? que tinha alguma coisa Aí, ó, descobrimos. Pra quem não sabe, esse teste tem nada a ver com sanidade mental. Só pra deixar claro que é uma questão de aptidão ao cargo. Interessantemente, deu que eu era desorganizado e indiferente, que tipo, eu não acatava a ordem, né? Aí eu fiquei, rapaz, mas que Nada mudou. que merda. Que merda. Aí, beleza. Fiquei, bicho, ó, pensa na triste, meu etapa irmão. miserável, pô. Porque no TAF... Tá é a última. Foi a última? Não, foi a penúltima. Mas a última é só documento. É só documento. Mas assim, tu faz a prova objetiva, né? Tu sabe que ali depende de ti. Não, É. estudo. Pá, deu certo. Aí, TAF. Outra etapa que depende de ti. Pô. Treina. Pá, deu certo. Aí, quem já fez sabe, essa parte de exames é horrível também, muito chato. Mas o cara vai atrás, tal, tá tudo bem, ok. Agora o psicotécnico, pô, é um negocinho. Impressionante, né? Bicho. Cara, eu nunca imaginei. E a reprovação, ela não é assim, apto e inapto. Teu nome não aparece, pô. Tá lá, Tu nem sabe o que foi. lista dos aptos. Aí, os nomes lá. Aí eu procurando meu nome. Peraí, cadê? Não, peraí, deixa eu passar de novo. Passava a lista todinha. Ei, bicho, não acredito. É doido, foi horrível. Eu nunca esqueço aquela sensação ali. Imagina, cara. Imagina que seja uma sensação assim, olha. E eu não queria mais. Porque o cara tá com a caneta já na mão. Tá, pô. Tá com a caneta na mão pra Eu já assinar. tava. Ei, rapaz, Já eu tava marquei, fazendo dívida. eu marquei foi casamento. Já fez dívida. Contando com Já dinheiro, meu fez irmão. dívida. Eu lembro que a minha noiva na época até perguntou: amor, tu acha que a gente casa mesmo? Não vou mais casar nessa desgraça, que eu não quero nem saber. Agora nós vamos casar. Tá na conta, tá tudo, beleza. Já tava endividado. Já era, meu Aí irmão. já era, cara. Beleza, fiquei malzão, assim, de não querer estudar. Aí nesse tempo tu ainda tava trabalhando aonde? Eu era guarda. Lá era e professor, guarda. e Ah, professor. tá, beleza. Tinha guarda, graças a Deus. Entendi, É por isso que eu entendi. falo, rapaz, não. Tu já tem alguma coisinha ali, é pouco, o salário era bem pouco na época. Até hoje tá um pouquinho. Falo com os colegas meus aí, parece que agora que vai ter aumento. Entendi. Mas tava lá, né? Uhum. Mas fiquei muito triste, cara. Não queria, passei um tempo sem querer estudar, né? E aí, a minha noiva na época até falou, rapaz, calma, tal. Mantém, vamos continuar. Só que, como eu te falei, dando aula é uma espécie de estudo, né? É. E aí eu falei, cara, vou tentar o CFO do Maranhão de novo. E vou fazer Enem de novo. Porque tu tinha abandonado o CFO Era, daqui, né? porque eu De não- fazer as outras Exato. etapas e tal, Exatamente. focou lá no soldado É. lá do bombeiro. Uhum. Certo. E aí fiz de novo, né? E fiz pro Enem pra colocar tanto pra bombeiro como PM lá da Paraíba. Lá né? da Paraíba. E aí deu certo, bicho. Deu muito certo. Aqui eu passei, acho que foi em sexto ou sétimo. Né? Jonas passou em terceiro aí. E aí. Não esperava, nunca tinha passado tão bem assim em Tão alguma bem, né, coisa. cara? Não. Aí, ó. E Detalhe. aí- Deus preparando o cara, né, velho? Pois pra- é, não, eu senti muito isso daí. Cara, tu passou lá, que foi a primeira vez? Foi 33º? 33º. Né? Praticamente fora das vagas, né? Tinha alguém ali pra cair. Sim, E aí, um ano depois, tu passou em sexto. foi. Parece uma Entendeu? história de um amigo nosso da turma, só que o dele foi pior ainda, porque ele passou em 32º, né? Que é o Aitan.
E junto comigo, eu em 33º e ele 32º. Ele chegou a se matricular lá no bombeiro. No bombeiro. E aí alguém entrou com uma... O recurso e tal. Eu sei que ele Caiu. saiu, tiraram ele e essa pessoa se É matriculou. mesmo, Foi. cara. E eu fiquei pensando, meu Deus, bicho. Caramba. Chegar tão perto. Não, o cara chegou lá dentro, fechou a farda e o cara veio e o recurso tirou o cara. Mas ele fez de novo, passou em 5º. Pronto. Rapaz, o Quero cara ver fica se essa motivado porra não tá demais, né, dentro. velho? Agora eu Verdade. quero ver quem Foi mentira. na força do ódio. É. Passou Entendeu? em 5º. Isso aí são exemplos, né? Que o cara não pode desistir. Sim, Mesmo é quando o verdade. cara cai, tem aqueles dias que o cara, né, fica aquela semana ali ruim, né? Com febre, mas aí depois o cara se recupera e vai pra cima. Depois a gente observa muito. A gente comenta assim, né? Ó, esse cara fez as etapas comigo. Só que ele tava fora das vagas. Aí hoje tá lá. 5º. Sim. Tem um cara lá do Piauí que fez as etapas com a gente. E aí ele hoje passou em... Foi o primeiro lugar na primeira etapa, né? Bombeiro. E hoje tá lá, 5º. Entendi. Então agora tá dentro, meu irmão. Entendi. Aí é só cumprir aí o... Continuar, né? Às vezes é um ajuste que o cara tem que fazer, uma correção de alguma coisa, mas... tá dentro. Então, assim, o psicológico, ele Fundamental. determina muita coisa. Muita Fundamental. coisa mesmo. E eu tive essa quebra no meu psicológico aí, por causa do psicotec. Uhum. Mas voltei aos eixos, né? E Tinha que ser assim. Pô. tinha Tinha que ser exatamente. assim pra tu chegar e passar aqui em sexto colocado. Aí tu foi fazer as etapas, tudinho. Não, aí, beleza. Foco, CFO, Bombeiro do Maranhão. E o noivado lá, como é que tava Não, ainda? deixa eu te falar, não vem dessa Aí se história. endividou de novo. Não, eu casei. Aí tu casou. Casei dia 20 de outubro de 2020. E a nossa prova... Não, 2020 não, foi 2018. 2018. Agora... E a nossa prova, primeira etapa, foi dia 21 de outubro de 2018. Ou seja, um dia depois do casamento. Não teve tua lua de mel Não, a foi gente- fazendo prova. A gente passou a noite, né, tal. Sei. A prova era à tarde. Aí eu deixei ela lá, fica aí. Vou lá fazer a Agora eu vou prova. lá pegar esse Se real Deus rápido. quiser, se Deus quiser, eu vou passar. Se não quiser também, tá tudo certo. Tá A tudo gente- certo. Já guarda lá mesmo, e tá, a vai gente vivendo. continua estudando. Isso. E aí, fiz a prova, gostei da prova. Voltei lá, peguei ela e fomos embora. Uhum. Passar a lua de mel em Fortaleza. E um amigo meu me liga, né? Eu lembro que o resultado era pra sair dia 26 e acabou saindo uns dias antes. Fizeram Anteciparam, né? Aí ele me ligou, pô, tu viu aí? Eu, que foi? Tá dentro, meu irmão, tu tá aí dentro. Eu, ego, bicho. Primeira graças a etapa. Deus. Não, Ó. gente, ao final já era dezembro. Foi Já no era ano dezembro. lá. Ah, Não, tá. mas esse foi a primeira etapa. foi a primeira? Foi. Ah. Porque eu tava na lua de mel foi, ainda. de fato, Ah, de tá. fato, porque foi uma semana Foi. praticamente depois, né? Na Foi sexta-feira muito, saiu. foi muito rápido. Aí, beleza, já voltei vibrando, né? Aí eu falei, rapaz, não cometo mais o erro que eu cometi na última vez. Que foi de cagar pra... Abandonar. Negligenciar. Negligenciar. Ah, muda aí, viu? Corta. Pera aí. Negligenciar a segunda etapa, né? Sei. Aí fui, meu irmão, eu vou me debruçar aqui, né? E estudei. Estudei bastante. Reuni um grupo lá de pessoas do Piauí que tinham passado, que iam pra segunda etapa, e a gente começou a estudar. Revisando todos os assuntos de física e matemática. Tudão. A prova veio no Essa nível... estratégia tua da segunda etapa, tu fez o quê? Só revisar os assuntos? A gente Como é que revisava fórmula e questão. Fórmula e questão. Fórmulas. Porque na física, às vezes a UEMA, principalmente a parte de física do terceiro ano, que é a parte de eletricidade, né, eletromagnetismo, física moderna. A questão é a aplicação de fórmula, né? E isso tem se repetido. Inclusive esse ano teve uma questão lá de dilatação do tempo, né, que era só a aplicação de fórmula. Ou seja, Só o cara ter a noção outro da sabe a sabia fórmula, a fórmula, outro não né? sabe. Se ele não souber a fórmula, ele não vai pra lugar nenhum, né? Já era. Não sai. Não Existem questões que você consegue fazer por análise dimensional, né? Olhando lá a unidade da resposta, né? Por exemplo, ele diz assim, qual o valor disso em? Aí bota lá, sei lá, quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Aí tu já olha assim, com os dados da questão, vamos Com tentar... as informações que eu tenho uma unidade Isso. de massa, uma unidade aqui. Então Vamos fazer uma aula disso aí depois. Tem que Pronto. multiplicar e fazer a divisãozinha, né? Porque tu consegue tirar sem precisar... Consegue a fórmula a partir da Exatamente. unidade, né? Consegue a Exatamente. fórmula a É uma partir da estratégia unidade. muito boa. E já me salvou, inclusive, em outras provas da UEMA aí. E aí, mas essa, nem todas dá pra fazer isso. Sei. Nem todas. Então,
eu fiz essa estratégia, foi o que eu pensei, né? Fiz lá, deu certo. Entendi. Né? E aí passei, graças a Deus. Fui para as demais etapas. Aí o psicotécnico. Nada. Dessa vez deu certo. Dessa vez deu certo. Dessa vez tu foi tranquilinho. Pô, de boa. Bom, Eu muito tava bom. muito tranquilo. Outra coisa que eu acho interessante é isso. Quando você não sente aquela pressão tão grande. Quando você sabe que você fez a sua parte. E seja o que Deus quiser, né? Quem não acredita em Deus aí, seja o que o universo quiser, não sei como é que chama. Entendi. Mas as coisas acontecem da maneira que tem que acontecer mesmo. Eu penso muito assim que Deus vai preparando. Hoje, essa semana, eu até falei pra um cara aí que ele saiu da. Aliás, foi anteontem. Foi ontem, né? Que teve. Saiu o resultado da UEMA, aí ele tava dentro das vagas, ele saiu e eu fui e disse assim, cara, seguinte. Pra quem não acredita em Deus, isso aí não rola, mas pra quem acredita, sim. Eu acredito que pela dimensão que vocês são cadetes hoje, vocês têm noção disso que eu vou falar, da responsabilidade que vocês têm. Sim. Por quê? Vocês têm pessoas que vão estar subordinadas a você. E não estou falando de uma, são várias. Então, qualquer decisão imprecisa que você tomar, a responsabilidade é sua. Então, assim, tem uma responsabilidade. Então, Deus prepara as pessoas para essas responsabilidades. Então, às vezes, o cara não entende por que ele não passa. Ainda não passou, ainda não conseguiu. E às vezes Porque- eu também penso da mesma forma, né? Às vezes não é o momento, às vezes é a preparação. Ó. O Thiago, o Rodrigues, ele reprovou lá no bombeiro porque tinha que acontecer de outra forma. Isso. Tinha que vir para cá, tinha que ter contato com outras pessoas, tinha que ter, né? Então, há Tá um na caminho, junção né? com essas pessoas. Teve gente que a gente já viu que tentou 3, 4 anos fazer bombeiro, né? No ano que mudou para polícia, passou, Passou. porque não era no bombeiro, era Era lá na polícia. Então, tem A coisas pessoa que vai gente- ajustando. Sim, as coisas elas vão dando certo, vão se ajustando aí da medida. Entendeu? Então, acredito que nessa tua questão aí, Rodrigues, foi isso. Deus te preparando pra tu vir pra cá, pra assumir o Claro. cargo, pra ser um cara do jeito que tu é, que tem um cara gente boa, entendeu? Que ajuda as pessoas, né? Isso é Que hoje importante. tu tem uma mentalidade que o financeiro é consequência, né? Sim, É sim. consequência, é sempre estar ali dando atenção pras pessoas e ajudar a fazer com que outras pessoas também que estavam na mesma situação que tu, que tava talvez no emprego que não pagava muito bem, Uhum. né, que quer mudar essa linha e, né, ver que é possível. Né? E aí tu fez o psicotécnico, passou, deu tudo certo, TAF, tudo, Foi. e assumiu, Começamos aqui, né? 5 de agosto de 2019. começou a saga. Começou a saga mesmo. Esse é o nome. Mas assim, E- cara. e assim, vamos lá agora. Como é essa vida? Porque tu vivia, vamos supor, não era militar, né? Ah, Guarda não não. era a questão Isso é militar outra que a coisa. gente vê no bombeiro, vê na polícia. Outra E coisa. como é que foi essa adaptação longe de casa, né? Foi Porque tu ruim, tava né? longe de casa, né? Tava. Outro já tava com uma casa aqui, Não, como não, é que tava- tava esse negócio aí? Eu vim sozinho, né? Minha esposa ficou. na Isso época. tudo ainda tava casado ainda? Tava casado já. E a gente tinha recém-casado, ou seja, tava naquele. Né, tá ainda na ligado? lua de mel, né? E aí foi ruim pra sair daquela rotina ali, ó. Foi péssimo. E teve essa questão psicológica aí, foi um desafio, né? Mas com 2 meses, assim, eu já senti que eu tava melhor adaptado. Porque o curso preenche muito a tua rotina, então, quando você tá com a rotina preenchida, você tem pouco tempo de ficar pensando. Eu vou te interromper, porque eu vou me permitir fazer isso. Vai. Rodrigues é uma das pessoas mais fortes assim que eu conheço em termos de resiliência, de passar pela dificuldade, né? Sempre pensando numa solução e sorrindo, Tô entendendo. sabe? Não vê o Sabe, cara tu se não matando vê ali, tu né? Não vê ele, sabe? Situação difícil Botar na- e tudo. Mesmo com aquela situação difícil, olha, para mim é muito difícil. Eu moro a 10 minutos do quartel, eu tinha minha família, toda a minha família me dando apoio e vinha aquele pensamento, aquela dificuldade, aquela coisa Tu toda. pensou em desistir? Várias vezes a gente pensa. pensa. Chegou a porque- pensar em desistir, Rodrigues? Rapaz, eu acho que todo mundo em algum momento ali. Lá no CFO, né? Cara. Mas assim, é questão de fazer o que precisa ser feito. E aí, contar essa causa, né? A gente sempre via ele muito, sabe, sempre sorrindo, sempre ali, não vai dar certo e tudo. Mesmo com aquela dificuldade, eu tive a oportunidade, né, de ir perto dele assim desde o início, tudo. Eu lembro quando a gente estava lá no início, você passa um tempo sem receber tudo. A gente via lá, cheguei lá na casa dele, lá tinha o que era?
Era uma... Era os móveis. Era os Era uma móveis. tábua de passar, uma rede e uma mesa de plástico, assim. Não tinha nada, pô, nada. E às vezes o cara fica, né? Às vezes, E a cara, gente tem gente que tem reclama, tudo, né, cara? cara. Tem tudo, Tem né, tudo, a cara? gente vê. Às vezes o cara acha que, porque tem muita aprovação, é porque teve muita coisa à disposição. Muita estrutura, que teve aquele negócio muita, e todo. não. Às vezes é aqui na cabeça da gente. Cabeça, Isso que eu sempre cara. falo muito pros alunos, né? A gente começa a vencer, a gente começa a passar quando a gente muda a nossa mentalidade, quando a gente começa a observar solução, que mesmo com todas aquelas dificuldades, Toda situação adversa, a né, cara? gente vai Consegue. continuar, a gente vai se esforçar, a gente vai se dedicar, né? E assim, é alguém muito forte, né? Alguém muito forte. Porque a aprende gente muito. vê pessoas por menos Sim. largar, Sim. abandonar tudo, né? É por menos, isso né? que hoje- Ó, isso a gente tá pulando coisas aqui, né? Porque Porque tem mais coisa, exemplo, né? Assim, só essa parte de exames, uma coisa assim... Eu não tinha plano de saúde, porque né? requer um investimento, né, cara? Porque às vezes o cara quer fazer o CFO e não pensa no investimento, Com um né? valor alto. Então, hoje em dia, eu falo muito assim, principalmente meus amigos. Rapaz, se vocês forem fazer, faz aí, se precisar de ajuda. Teve um grande amigo meu, Anthony, miserável, me ajudou, né? Me emprestou dinheiro pra eu fazer os exames, pra eu vir pra cá. E aí eu ressarci, assim, que a gente recebeu, né? Sei. Mas, pô, nunca vou esquecer disso, pô. O cara me ajudou num momento muito importante. Crucial ali da É, situação pra fazer as Demais, coisas. Né? demais. Então, assim, a gente faz isso por quê? De estar aqui falando sobre isso, porque era uma coisa que eu queria ter ouvido, né? Como eu falei, né? Era muito escasso de informações. E a gente tentava buscar de tudo quanto é jeito. Foi meio que às cegas, né? Então, assim, para alguns pode parecer pouco a gente estar aqui falando sobre isso, mas para alguém que está realmente interessado, é tudo, né? A pessoa ouvir, cara, poxa, é Tem que interessante. fazer isso, tem que seguir essa estratégia linha aqui. Ou então, isso aqui não dá pra mim, mas isso pode ser que encaixe melhor pra mim. Eu acho que é importante você conhecer pessoas que já passaram Já por onde passaram por você alguma quer chegar. situação, entendi. E aí, estamos aqui no curso, né? Joanderson, apesar de ter entrado no curso, nunca parou de estudar. Nunca parou de estudar, né? Continuou, né? Tanto que é cria aqui, né? Da equação, e hoje tá como professor, sócio e tudo aqui. Porque é um cara... não para. O cara é uma máquina, meu amigo. Eu falo, rapaz, esse bicho é uma máquina. E aí tu seguiu a linha quando conheceu Tentei, o cara. não, eu não consigo, né? Não dá. Que pô. isso? Ele tá com o tablet aqui, ele fica só aqui, ó. Só respondendo, O que só você tá respondendo a fazendo questão. aqui, meu irmão? Não, tô... Respondendo um negócio aqui. Rapaz, esse bicho é desgraçado, não para, bicho. A gente fala muito sobre isso, ele estuda muito. E ele estuda muito para as coisas do quartel, né? Porque a gente tem, dentro do CFO, rotina, né? né? A gente tem o desempenho acadêmico, ele reflete em dinheiro, né? Porque a antiguidade, ela determina, né? A questão de promoção e tudo. Vocês vão entender, né? Quem chegar a entrar. E ainda assim, a gente consegue. A gente que eu falei, ele mesmo. Graças a Deus, a gente consegue um bom desempenho dentro do quartel, né? Dentro das disciplinas da UEMA e da academia. E tá conseguindo também fora, né? Com os vestibulares que a gente tem feito. Ele foi aprovado já 3 vezes, né? Como a gente já falou. Eu consegui a segunda agora. Não é que a gente tá colecionando, viu? Só para deixar claro aí. É porque a gente tá tentando chegar onde a gente quer, né? Eu tenho um determinado lugar e eu ainda não cheguei. Vamos ver se vai dar certo. Mas se não der, já tem a minha aprovação ali na UEMA. E é isso. Essa aprovação para a medicina na UEMA foi para Imperatriz ou foi? Imperatriz, porque como a gente ainda ia estar vinculado ao CFO, né? CFO. Ia dar um conflito aí. Não ia dar Entendi. certo. Entendi. Então... Mas a nota dava para Caxias, né? Entendi. Então, Rodrigues, agora a gente vai começar a falar aonde a gente queria chegar. Você Sim, que tá essa aí parte é assistindo, importante. a gente já falou toda a trajetória aí até o CFO do Bombeiro no Maranhão, de que Thiago Rodrigues foi aprovado, né? Já falamos aqui um pouquinho de rotina, de algumas dificuldades, alguma estratégia que ele usou para ser aprovado já na segunda etapa do Bombeiro, na UEMA. Aí agora a gente vai chegar aonde lá em 2010 ele pensou, né? Mas ficou meio com medo, que é aquele negócio, o medo te trava e bloqueia os teus sonhos, né? Mas tinha que ter uma preparação, tinha que ter um amadurecimento de Thiago Rodrigues para chegar até aqui esse Thiago Rodrigues, porque o Thiago Rodrigues de 2010 não é o mesmo que tá aqui hoje. Não. É um cara totalmente com mentalidade diferente. Eu queria poder conversar com ele. Poderia bater um papo com ele, bicho, Queria. assim, entendeu? Então é um cara totalmente diferente hoje, né?
tá perto a se formar como aspirante, né, do bombeiro e, consequentemente, já se matricular no curso de medicina na UEMA. Então, assim, Rodrigues, chegando a realizar esse sonho, como é que foi, bicho? A vontade de ser aprovado em medicina tu já tinha. Sim. Só faltava colocar em prática, né, esse sonho. Sim. Então, assim, como é que foi para tu adaptar tua rotina de cadete, que a gente sabe que é puxado para quem não conhece. O cara tá de manhã na academia, à tarde na UEMA de noite volta pra academia, sem para tirar serviço. Sábado e domingo tirando serviço. É assim que é a vida do cadete. Você que tá aí sonhando ser cadete do bombeiro ou da polícia militar, se prepare que é assim que é a rotina. Prepare pra ralar. Tá bom? Se prepare para ralar. Então, quebra essa ideia que te venderam aí que só passa para estudar. Não, vai ganhar dinheiro só para estudar. Mentira. Estão mentindo para ti. Então não vá atrás de mentira. Tá bom? Que a gente fala a verdade. E eu tinha um sonho de ser médico. Sim. Né? De passar no curso de medicina. Como é que foi, cara? Tu começar... Como foi assim? Não, eu vou fazer assim. Eu vou começar a fazer assim. Eu tô aqui e tô estudando também. Eu tô respondendo a questão. Como é que foi? Como é que era isso aí? Conta aí um pouco. Como o João antes falou, né? É importante falar das reprovações. Né? Eu fazia o Enem, né? Desde acho que 2017 eu voltei a fazer o Enem. Tanto para Paraíba, né? Porque lá o CFO era. Mas também pensando assim, rapaz, vai que. Mas esse vai que dificilmente vai te levar onde tu quer. Porque o vai que eu passo, tu vai assim na sorte. Cara, não dá pra contar com sorte, né? Mas eu fui tentando. Tentei 2016 no Enem, 2017 no Enem, 2018 também. Foi melhorando as notas, né? Por quê? Toda vez que você reprova, você erra, né? É importante você avaliar o que faltou ali, né? Não adianta tu simplesmente errar e não, deixa pra lá. É preciso ter essa metodologia de tanto nos simulados, né? Eu tenho certeza que aqui na equação vocês tentam implementar essa mentalidade, ó, olhem os erros de vocês, Isso. porque ali é onde você vai perceber o que você precisa melhorar. A gente fala muito isso, fazer o Tem... autodiagnóstico, corrigir seus erros, né? Porque às vezes o cara fica fazendo simulado. Pô, ele já começou a fazer simulado. Só que ele tem uma síndrome, que é medo de corrigir seus erros. Tem cara que fez a prova da UEMA aí, até hoje ele não pegou a prova. Aí ele não foi classificado no quadruplo. Não tá nem aí. Olhou, tá com medo, ela vai morder ele a prova. Rapaz, entendeu? Ele tá com medo. Rapaz, tu já corrigiu. Não, senhor. Não, eu não peguei essa prova não. Com medo. Eu acho engraçado isso. Eu tava vindo pra cá pensando nisso, acredito. Eu pensando assim, rapaz, tem alguns alunos que falam isso. Eu não quero fazer simulado. Isso. Porque eu não quero me frustrar. Isso. Pô, se tu não se frustrar no simulado, tu vai se frustrar na prova. Da prova, que é pior. Vai acontecer. Que é pior. Entendeu? Então, assim, a gente fez sequências, né, João? Só que no presencial, de simulados, pô. Os 4 finais de semana que estavam antecedendo a prova, fizemos simulado. Ou seja, nossos alunos eles foram no automático no dia da prova. Porque ele já estava acostumado todo domingo, 1h30 da tarde, estar aqui. Aí. Com a identidadezinha dele, para ele não esquecer no dia da prova. Caneta transparente, azul ou preta, não, Jonas? Entendeu? No padrão. Entendeu? Então é por isso que a gente consegue aprovar muitos alunos, porque a gente tenta simular o máximo, mostra. E tem aluno que não se adapta. A nossa rotina aqui, tem aluno que não se adapta, ele vai embora, né? Porque a galera gosta de fazer o fácil. Sim. O difícil ninguém quer fazer. Tu sabe muito bem que essas tuas aprovações é resultado de tu fazer as coisas difíceis, fazer as coisas que ninguém quer fazer, quer pagar o preço. Não, ninguém quer pagar o preço, todo mundo quer pegar. Todo mundo, eu digo muito que o pessoal, eu falo muito porque eu sou gordinho, o pessoal diz assim, rapaz, mas meu irmão é difícil emagrecer. Eu quero, tu acha que eu não quero ter uma barriga tanquinho? Eu quero, é meu sonho, porra. É meu sonho. Mas o preço é alto, meu irmão. É alto. Aí a galera só quer ficar, só foca na barriga tanquinho. Mas não sabe que pra chegar naquele nível, tem que correr, tem que diminuir a comida, tem que fazer todo um processo. O pior é isso daí. E o cara, rapaz, Rodrigues aí, ó, médico, tá muito top. Não, quer ter sorte. Ele não sabe as noites que tu passou estudando. Tu tá lá no serviço, sugado, cansado, mas tá respondendo uma questão.
tirando tuas dúvidas, resolvendo os problemas que tu tinha ali de conteúdo, entendeu? Pra chegar no nível que tu tá hoje, de conhecimento, pra conseguir passar na prova em terceiro lugar, onde muitas pessoas queriam estar. Entendeu? Porque a galera só foca lá na aprovação, mas não foca no período, na transição, ali no percurso. Entendeu? Que é isso que tu foi fazendo. Eu vinha pensando muito nisso aí. Pensando assim, rapaz, por que será que... Não é nenhum segredo, cara. A gente vive falando disso. Irmão, questão. E principalmente, exatas. Né? Muita gente fala assim, mano, é ação repetitiva demais, tá chato. Mas é verdade, pô. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ó, a parte de matemática e ciência da natureza. Eu fiz 19 das 20. Acertei, né? É mesmo. O score, pô, foi pra 966. Olha aí. Né? E... Fala de novo, senhor, que é pro cara ouvir. Ei, aluno, escuta, pelo amor de Deus, aluno. 19 Escuta, das 20. Assiste, olha aqui. De 20 questões de exatas, né? É. Exatas, ele Acertei fez 19. Teu score foi pra quanto? 966. 960. Ficou primeiro lugar na primeira fase. Olha aí. Olha E aí, eu aluno. nunca esperei isso. Mas assim, nossa receita sendo aplicada, né? Eu cheguei lá na prova com a cabeça de professor, né? Rapaz, eu posso sair sem fazer nada aqui, mas as exatas eu vou botar pra arrebentar lascar, ela. miserável. Cheguei lá, fiz, né? Fechei matemática. Só errei uma de física lá que eu não lembrava aquela fórmula de dilatação do tempo. Até hoje aquilo ali tá encucado. Mas olha a importância dessas disciplinas. Eu fiz 18 em linguagens. O score foi 700 e pouco. Olha a diferença. Só pra tu ver assim, Olha a caramba, diferença. como exatas joga pra cima Humanas, mesmo. tu fez quanto ali? Eu acho que foi 14, que é o pior que eu sou. Sei, Sou sei. ruimzão. Mas Bom. também com 14 foi 700 e pouco, aquela média. Ou seja, quem foi que despontou o negócio? Exatas. Exato. Jogou pra cima. Aí uma redação. Redação foi 9. Foi 9. 9. Mas me jogou, fiquei em terceiro lugar, né? Olha aí. Tem sempre algum monstro aí. Tem um Tira cara 10. aí que a sempre, gente fala muito. Cara, estuda. Porque sempre tem alguém estudando. sempre tem alguém melhor do que você. Bicho, eu vou dizer assim que eu tenho um perfil de aluno que ele já tá quase assim, o cara quando quer um curso tipo medicina, direito e CFO, hoje, falando aqui o EMA, né? Mas o cara, eu acredito que o cara, quando ele já tá perto da aprovação, ele tá em algum lugar. Quer dizer, o cara tem que se divertir. Ninguém aqui é uma máquina. Ninguém tá Sim. falando aqui defendendo, não, tu tem que ficar 100% focado. Não dá conta. Não dá conta, vai ficar doido. Mas o cara ali, tá ali. Mas eu olho que ele tá incomodado. Ele tá lá, mas ele tá, caralho. É cara, mesmo, tá aqui pensando. Caralho, porra, isso aí. Pra mim, ele já tá no ponto da aprovação dele. Isso é verdade. Ele já se incomoda, tá entendendo? Ele já tá ali no ponto tá na boca da espirradeira da aprovação. Entendeu? Verdade. Então é esse cara que vai fechar ali exatas, que vai fechar ali, chegar perto de humanas, entendeu? Vai estar ali no padrão pra ser aprovado. Eu acredito que tá sendo. Então o aluno que ainda não chegou nesse nível, que ele sai e ele esquece que existe prova, ele ainda não tá no nível. Sim. Ele tá com a namorada, ele tá aqui. O cara que tá, Pensando, né? Refletindo, ele reflexivo. tá olhando aqui um texto, as obras aqui. A mulher tá do lado. A mulher, isso aqui, tá aqui, tá. Ele já quer ir embora, já quer voltar. Ele tá lá porque tem que ir. Entendeu? O cara fica nessa paranoia. Quando você precisa ser cobrado por uma coisa que você diz que quer, eu quero passar no CFO, mas tem que ter outra pessoa te cobrando pra tu estudar, tu não tá pronto. Não tá pronto. Não tá. Tu não quer. Não quer. Tu acha que quer. Acha mas tu que não quer. quer, não. Tá só se iludindo. Tá só pensando que quer. Não, na verdade, tu tá desejando. Tá ainda Desejando. naquela fase assim de. Mas aquilo ali é bonito. É. Mas existe um grande intervalo assim entre o que você e aquilo ali, né? Eu digo muito pros meninos aqui que existe um abismo. É abismo. Não pronto, sei aí se você- vocês concordam com a É. frase, com a palavra abismo. Abismo. Porque pra mim o abismo, ele é um lugar assim que tu tem que passar várias etapas pra tu chegar ali no ponto final dele, né? E a preparação é isso, né? E a preparação é isso. São Tinha uma várias distância coisas. gigantesca, né? Eu digo Um muito. processo difícil, né? Em que é muito interessante analisar essas falas, né? E para a gente ter a dimensão, né? A dimensão do quanto eu preciso estudar, me dedicar, sacrificar para alcançar o meu objetivo, né? E você que está assistindo, né? Atente a essas informações importantes aqui que o Thiago está passando, essas dicas, para você aplicar e tornar essa passagem por esse abismo menor tempo, né? Menor tempo, entendeu? Porque tem gente que fica no abismo aí muitos anos. Muitos anos. Demais. Então, Rodrigues, a estratégia exatas. Ok, Resolver exato. muito de exatas. É.
Uma redação 9,5. Foi, essa daí eu tirei da cartola, não sei Tirou da cartela. Não sabe como é que foi. Eu Desenrolou. não sou goiano. E o tema todo mundo viu, né? Tema safado, mas enfim. Não, isso é tipo dirigir carro. É. O cara quando começa, o João, você deve concordar com isso. Dirigir carro. Aí imagina tu dirigindo carro. O cara que já tá habituado a dirigir carro, tu tá olhando pro retrovisor direito, o central. Rápido! Rapidinho aqui! Tem uma Entendeu? praça Rápido, baixa rápido, aqui. rápido, rápido. É normal. O cara que tá iniciando, meu irmão, ele fica ali nervoso, ele congelado, meu não Deus. consegue. Passa alguém, ele É o freia. cara que é acostumado a É, estudar. isso Tem aqui é importante. hábito. Essa fala dele é fantástica. Essa fala dele é fantástica. Entendeu? Por quê? Ele disse que ele desenrolou. Ele tirou da cartola. Ele a desenrolou e redação. tirou. Bota aí, Ed. Sabe o que é isso? Ele tirando o coelhozinho. É Olha aí. prática. Prática, De quem cara. faz. É como a gente sempre fala, bicho, você tá numa prova, cara, não sabe, escreve alguma coisa. Você estudou pra isso, dá pra fazer, pô. Dá. Dá pra fazer, a gente sempre conversa lá, né? A gente diz, rapaz, às vezes vai fazer umas provas lá no curso, né? As provas discursivas e tudo. Aham. Rapaz, e aí? Aí eu digo, rapaz, eu não sabia nadinha. Aí ele disse, rapaz, eu também não sabia nada, mas desenrolou. O que tu falou do outro lado? Rapaz, escrevi lá alguma coisa. Desenrolou, então veio. Escreve, entendeu? escreve. É bagagem, pô, Tem uma bagagem. bagagem, tem a importância de fazer simulados, de fazer provas, de já sabe o caminho, né? Então, os simulados, as provas, elas vão trazendo essa experiência, né? Já sabe como é que é a correção, como é que são as notas, como é que é a banca, como é que é e tudo, já sabe alguma coisa, sabe que não pode ter erro ortográfico, aquilo que a gente sempre falando, né? Sem erro de concordância, Sim. tudo, uma redaçãozinha. E isso aí é o Perguntar pra ele, eu básico. vou perguntar uma coisa importante aqui, importante a gente falar. Tu leu as obras? Não. Né? Mas é alguém o quê? Que Mas não indico, estratégia- viu? Não indico, não. É Não, pra a gente ler. tá falando. Estratégia de estudar ajuda muito, auxilia muito a gente escrever alguma coisa, sabe? Ter. Bagagem, né? Estudou Bagagem. pro Enem, Sim. bastante tempo estudando pro Enem, entendeu? Então, tem bagagem de texto, tem bagagem ali, entendeu? E isso vai fluindo, pô. Mas o cara só consegue fazer isso com o quê? Com tempo de estudo. Não é o cara que tá começando hoje, vai chegar e, não vou ler as obras, não. Não é, pô. O cara tem que ter bagagem. Entendeu? Porque com o tempo... João Anderson, quando tu passou pra medicina a última vez, que hora que tu saiu da prova? Saí cedo da prova, saí da primeira fase lá, acho que eram umas 4h30. 4h30. Quase Qual mesmo. foi tua posição? Primeiro. Aí. Tá entendendo? Aí me responde. Cara, é bom. O cara que começa hoje, que tá 10 meses se preparando aí, meia boca, vai conseguir fazer um negócio desse? Não vai, meu irmão. Ele Vai. pode até fazer, mas ele vai reprovar. Vai. A Entendeu? prática é muito importante, né? Você praticar, você fazer provas exaustivamente, naturalizar esse processo de fazer prova. Naturalizar porque ser mais uma prova, vai Mais ser uma mais prova, um dia. é. Você tem que estar emocionalmente tranquilo para você ir lá fazer. Isso aí é o Isso diferencial. é Tranquilidade, importante. não? O emocional ali, cara. Eu fico vendo pessoas que estavam preparadas, assim, em termos de que conteúdo, estavam, né? Conteúdo. conhecimento. Aí o cara chega, ai, Rodrigues, cheguei lá me tremendo. Não, pô. Não Perdeu dá. pra ele mesmo ali. Já era. Já era. Não pode, tem que... Isso aqui é só uma brincadeira pra mim, é mais um dia de estudo E o na minha CFO vida. ajuda muito isso em você. Pois na é, cabeça, questão né? de psicológico, acho que A tranquilidade. Trabalhar em Sob adrenalina ali, né? pressão. Sob pressão. Cara, sob pressão. pressão. Mas assim, Chega o cara vai fazer, parece que. é, né? não, brincando, pô. Tranquilo. Chego só aqui e pronto. Mas outra questão muito importante nesse ano agora da UEM foi a questão de gestão de tempo, assim. Gestão Cara, de meu tempo. irmão, eu sou rápido nas minhas provas. Porque eu já tenho as manhas, né? Como tu É. falou, pô, há muito tempo fazendo prova, não é possível. E eu ligo Já automático. tem aquele teu Chega relógio aqui, automático. E é O isso cara que eu já sabe- falo o cara pros já cara, sabe, pô. o cara já sabe o que ele vai fazer do início ao fim da prova. Esse é o que a gente Aí tem o aluno, falado. ai, eu me perdi no tempo. Não tem como. O cara que está se preparando para uma prova dessa, ele tem que estar habituado a fazer dentro. Ele já tem que saber certinho por onde ele vai começar. Eu tenho certeza que o Thiago é desse jeito, porque eu sou assim. Eu sei por onde eu vou começar, por onde eu vou terminar, como eu vou fazer, que hora eu vou Isso. fazer a redação, de que forma eu vou fazer. Início, meio e fim. É. Acabou. Já sabe. E eu já sei sabe. quando eu tô demorando. Eu já sei, eu não olho. Claro que eu vou olhar, mas Sei, tipo sei. assim, eu tô. Tu mesmo cara já de tem uma exatas, noção ali. Já sabe, a Às gente já vezes tu sabe. se debruça numa questão que é um pouco mais trabalhosa. Teve uma questão miserável lá, né? Nessa prova aí de uma média lá, monstra. E eu lá. Grande Pá, mesmo pá, aquela pá. questão. E eu, eita, bicho, tô demorando. Aí eu fui olhar pro relógio, tô demorando mesmo. Mas eu falei, como eu fui com essa mentalidade de professor, eu só vou sair daqui quando eu terminar essa merda. Então eu vou fazer ela todinha
E aí depois, o tempo que eu tiver, Faz as outras. vou aplicar aqui nas outras. Então, assim, eu percebi que era isso. Ó. Eu sei que tinha muita gente mais preparada do que eu. Muito mais. Mas não tiveram uma gestão de tempo boa. Estratégia. Não tiveram estratégia. Travaram na hora da prova. Existe toda uma questão emocional, né? Que a gente está sempre falando, né? Que você tem que procurar ajuda se você tiver. Existe toda uma Busca um questão de psicólogo, estratégia, alguma coisa, né? de Também, né? estratégia de prova e naturalizar ao máximo, é isso que a gente está falando, né? De naturalizar ao máximo fazer provas. E você vai fazer isso como? Fazendo muitos simulados, testando em condições de tempo, né? Essas provas, né? Muito simulado, já saber exatamente o que é que você vai fazer da hora que você chega na prova até a hora que você termina. Quanto tempo você vai fazer na redação, o que é que você vai escrever na redação, você já vai com essa cabeça, você já sabe o que é que você vai escrever. Não tem como a gente pensar, eu cheguei na hora da prova, eu vou decidir por onde eu vou começar a traçar uma estratégia na hora, não, é automático. Você chega numa prova, eu pego, abro a prova e olho a prova de exatas, coloco e faço. Olha a redação, dou uma olhada, já sei o que eu vou fazer. Já tô com o tema da redação na cabeça. Aqui, eu e o João já até conversamos sobre isso. Vou fazer a prova. Dica pro aluno aí, vou fazer a prova. Vou abrir. Eu começo por onde? Cara, primeiro ver se a prova tá completa, né? Primeiro passo. Tá lá minhas 60 questões, Sei. tá ok. Olha o tema da redação. Exatamente. Já olha o tema da redação. Por quê? Eu já tô pensando o que Enquanto eu vou fazer. fazendo, eu já tô tendo esse insight. Outra coisa importante, muitas provas, elas deixam contextualizações pro tema da Dentro, redação perdido na Falo muito isso, falo muito na isso. prova. Então, Falo se tu muito já isso. sabe qual é o tema, tu já olha assim, opa. Ah, tu já linka, né? Vou Já poder- Você linka, olha, né? um texto, você olha um texto lá na prova de humanas, um trecho que tem relação, você já pode chegar um autor que falou lá na prova de humanas, você já consegue trazer ele O cara quer botar só coisa do texto motivador, rapaz, do tema lá, né? Porque vem o tema, né? Fica 2 textos bitolado lá, motivador. né? E tá tudo na prova. Tudo tá na tudo prova, lá jogado. entendi. Só Não. você. Pô, massa essa Então, a estratégia primeira aí. coisa que eu faço é ler o tema da Massa. redação. Que eu já vou pensando o que eu vou fazer. E aí, eu vou para exatas, né? Mas assim, é a minha preferência, né? É o que eu prefiro fazer logo. E depois que eu termino Aí exatas. tu vai pra exatas porque tu tem mais afinidade, né, e tal. Aí depois que termino exatas, vou pra redação. Porque eu não posso me dar o luxo, né, de perder. Porque redação não dá pra chutar, pô. Não dá pra chutar, né? Não tô dizendo pra ninguém chutar, mas assim, se tu não fizer redação, já era, Já é. né? O cara vai dar te zerar ali, não, redação incompleta. Enfim. Entendi. Já o gabarito não, né? Existe a possibilidade, caso É. não consiga, Não consigo vai dar uma- preencher. preencher. Aí Né? pode dar certo. Então, assim, eu acho que o que fez grande diferença realmente nessa prova aí foi a questão de gestão de tempo, né? Porque a gente teve um aumento no número de questões, a gente teve uma complexidade do tema da redação, né? Que como o João disse, tem um vídeo dele que ele fala assim, rapaz, tu não vai poder reclamar da UEMA dizendo que o tema veio difícil no outro dia depois da prova. Não vai mesmo. Então, assim, tem gente que olhou pro tema, meu Deus, já se Desesperou, meu Deus, quebrou o psicológico da pessoa. Já foi. Meu irmão, não tem, Tem que que ficar desenrolar, não tem que meu ficar filho, pensando não tem que pensar, não. no problema, é solução. O que é que eu vou fazer aqui? que eu Que vou fazer diabo é que eu aqui? vou fazer aqui? Tem que fazer alguma coisa, ela não pode. Essa questão da solução do problema, e que eu acho que tem muito a ver Que a também galera com a nossa fica- profissão, É, cara. é. Tem muito a ver porque a nossa profissão é assim. Vai vezes tu resolver. às vezes tu sai pra ocorrência, bicho, tu não tem informação de quase nada. Tu chega lá na ocorrência de. Cara, que loucura que tá aqui. E o cara tem que decidir rápido a resolver aquele problema. Cara, bora lá, meu irmão. Né? Vamos O lá. cara tem que resolver, pô, e agora? Eu tenho que tirar essa pessoa daqui de um jeito, eu tenho que tirar esse animal daqui de um jeito. Entendi. O cara olha uma situação totalmente atípica e o cara tem que resolver esse problema. O cara olhou pra redação, bicho, tá loucura. difícil, mas vai sair. Vai sair. Vai sair, Vai vou sair. escrever. Eu lembro que ele sempre fala, rapaz, tema veio com pergunta. Responde Responde. a pergunta. Mas se a gente for começar a falar que vamos falar de redação, e é outra, Tem outra história. tem né? outros momentos pra gente É falar. outra história, mas assim, é a questão psicológica, né? Como o João falou aí. Não é que eu não sinta medo nem nervosismo, claro que eu sinto, mas você tem maneiras de lidar com isso, né? E é tu entender também que aquela prova ali não vai determinar a tua vida. Então, tem gente que coloca a vida na prova. Na Aí, prova. pô, imagina tu colocar a vida nas mãos de uma coisa, De uma prova. claro que tu vai ficar Vai ficar louco, nervoso, vai ficar nervoso. né? Não, cara, aqui é só mais uma etapa aqui que eu vou... Cumprir. É, Eu vou cumprir. seja eu posso lograr êxito ou não, né? Tá tudo certo, eu não vou deixar... Eu penso assim, quando você sabe quem você é, né? Quando você entende que seu esforço foi alto, né? E que, independente do resultado ali, você vai continuar se esforçando até chegar. conseguir. Aquilo ali passa a não ter tanta relevância. Entendi. Não tô dizendo pra tu
né? Ficar Não nem aí. desleixado. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente tem que focar no nosso processo. Não, bicho, eu vou chegar lá. Vou De chegar um lá, jeito ou de ou outro. de Ninguém outro. vai me parar, não. Então, claro que a pessoa fica triste, né? Naturalmente. Mas quando tu tira aquele peso de uma única prova, tá tudo certo. Cara, eu falo muito, quem quer fazer CFO é privilegiado, porque é um concurso que tem todo ano. Todo ano. Todo ano. O cara quer fazer PRF. O último foi em 2021. A previsão é para 2024. E o cara tá estudando desde... Tá estudando desde o dia que É, ele saiu da prova exatamente. do último concurso. Tem colega meu, pô, com quase 40 anos, e o cara falou, eu vou ser policial rodoviário federal. E tá estudando, reprovou já 2 vezes, continua. Continua. Normal, né? E assim, a gente tem essa oportunidade aqui no Maranhão. Dois no ano. Esse ano teve dois. No ano. Nós estamos falando mais de 60 vagas. E não dá pra ficar triste, pô. Não dá pra ficar triste. Sair não. da prova. Se fosse eu, né, querendo fazer CFO, rapaz, eu não vou nem olhar o resultado da agora, não. Não vou nem conferir nada. Já né? vou. Só quando sair gabarito. Ia continuar estudando. Né? Tem gente que, não, vou tirar uma semana. Ok, cada um com o seu. Eu prefiro não tirar, que é Também não. pra não quebrar. Pra não quebrar a rotina. Meu irmão, o cara fica. Tirar uma semana, Já fica era. preguiçoso. É que nem. Aí volta, pra voltar, vai gastar mais outra semana pra voltar Exatamente. e tal. Eu Então não. vai logo rebentando. Vai Até logo porque. direto. É em outubro, né? A prova. Outubro. Tem menos de 5 Outubro? meses. Outubro, 16 de outubro. Eu a não ia prova. parar, não. Mas assim, que maravilha, que privilégio que eu posso fazer 2 provas num ano. Olha que E coisa o cara que linda, vai fazer bicho. medicina também? Pois é, a mesma coisa. E o cara vai Quantas fazer vagas medicina. foi pra Tem medicina? nem ainda. Só a Imperatriz foram 34. Lá em 34. Caxias, eu acho que. Quase a mesma coisa É. também, um pouco mais. Aí, ó. Aí só tem- Imperatriz, 34. 2 vezes 34 vão dar 68 vagas. Aí tem UFMA, Tem UFMA. Pinheiro, UFMA, São Pinheiro, Luís, Imperatriz. Imperatriz. Olha aí. E parece que vai ter o EMA São Luís O agora. O EMA São Luís pra Tem vaga, 24. O cara, rapaz, Pra 24. olha, Aí eu o acho cara... que esse vestibular agora de outubro já vai será? entrar. Eu Tomara acho, que sim, acredito, espero que sim São também. Luís, eu acho, Aí o né? cara Vamos quer ver o que ficar- que o EMA posiciona. Aí o cara fica triste. Meu irmão, Meu irmão é privilegiadíssimo. arrochar, é arrochar. Privilegiadíssimo. Então, Rodrigues, terceiro lugar na UEMA. Cara, qual é a sensação? Passam por todas essas dificuldades, por todas essa rotina, estudando ali, trabalhando, às vezes está de serviço, tá estudando também para as matérias na Sim, UEMA, sem na, dúvida. na Academia. no curso da academia, entendeu? Vocês fazem quantas matérias na academia? 10, 12? 13, 14. 13, 13, Geralmente 14 é isso. academia. 14, na academia, 13 13 por cadeiras. Por período. Né, por período. É. Ainda tem que estudar Operacionais e... pra Estudar, medicina, tem que- exatamente. né? Tirar serviço, né? Aí o cara acha que a vida dele tá difícil, que ele só tá estudando. Ele só tá estudando. Ele tem 24 horas para ele estudar. Exclusivamente, sem ninguém ali cobrando ele, nada. Aí ele tá achando que ele tá ruim. E vocês dois, tiveram o tempo escasso para estudar e conseguiram ir bem colocados. É por isso que às vezes Entendeu? eu vejo pessoas assim, tendo maior sucesso. Pessoas que são ocupadas. Por quê? Porque ele dá valor ao tempo dele. Ele sabe assim, que ele vai ter 2, 3 horas vagas. Meu amigo, ele vai aproveitar Ele vai aquilo ali, ó. aproveitar a cada minuto. Demais. Agora o cara tem... Eu nem falo só estudar, não gosto disso. Né? Porque estudar é É o trabalho. fogo. Mas assim, tem gente que por ter o dia inteiro vago pra estudar, acaba não dando valor a... Perde muito tempo com outras coisas. Exatamente. Aí a hora Aqui líquida que uma ele foca desgraça isso aqui. para estudar é bem pouquinha, né? Porque como tu falou, né? Hora líquida, né? A gente perde tempo pra ligar o notebook, pra ligar o celular, pra ir no Tudo site, é tempo, pra ver o né, cara? simulado. Tudo é tempo. Então, assim, tô bebendo água aqui, dou uma esparecida e tal. Volta a focar. Tudo isso, quando tu vai ver o que tu estudou de fato, né? Tu tem que descontar uma boa quantidade de horas aí. Mas quando tu entra nesse ritmo é praticamente automático, né? Eu vou resolver questões, né? Já sei o meu ritmo. Se conhecer. Tu começa a se conhecer. E quando tu se conhece, não tem erro. Tu tem sabe qual é a melhor maneira que tu consegue assimilar conhecimento, né? E mudando aqui, né? Falando sobre exatas de novo. Muita gente... De novo. Muita gente fica assim, mas eu não tenho base. Aí vem aquela questão do medo lá que tu falou, né? O cara não quer se colocar
Porque ele tem medo de se frustrar. Ah, eu não vou fazer essas questões. Acabei de ouvir aqui a pessoa dizendo assim: rapaz, se eu fosse fazer de novo a prova, eu não ia responder matemática e física. Olha aí. Gente do Meu céu. Deus. Faz isso, cara, contigo. Loucura, né, cara? Por quê? Tu vai investir o tempo pra criar a tua base e vai ser doloroso. Vai ser ruim. Como tu fala, é que nem coisa de academia. O cara chega magrinho, ou chega um pouco mais. Chega gordo, né? E aí tu vai. Aquele início é horrível. Horrível, horrível. Né? Mas ele é necessário. Necessário. Depois que tu consegue construir aquela base, o resto fica fácil. Né? Então, quem tiver dificuldade, sane suas dificuldades, sane suas deficiências. Construa a sua base. Porque não dá, tu não não vai ser milagroso, pô, isso não existe, né? Sane suas dificuldades. Ou então mude de foco. Porque se tu quer fazer um vestibular e tu não sabe matemática, física e química, É difícil, né? É difícil. não É dá. difícil. Vai estudar para um concurso que não cai. Enem, são 45 questões de matemática. 40, o cara não Enem, sabe a diferença matemática. que faz, O cara né? não sabe Depois a gente matemática. vai conversar O sobre cara o não Enem quer aqui, estudar cara. matemática. Pra mim, 45 questões do Todo Enem. aluno que eu vou falar alguma coisa sobre Enem, eu digo, meu filho, redação e matemática. São duas matérias que te dão 2.000, não vou dizer 2.000 pontos que a gente tá nos scores, né? Sei. Mas vamos jogar aqui. É 2/5 do jogo, decidido com duas disciplinas. Duas Que disciplinas. tem uma variação de nota muito grande. E o cara muito, não quer Muito grande. aprender. O cara que tira, Ele tá com medo, ele vai Cara- ficar com esse medo até eu não sei quando tempo. o cara que tira, né, por exemplo, ali 40 pontos em humanas, né? Eu tirei mais pontos em humanas na minha prova do Enem do que na prova de matemática. E a nota foi bem mais baixa. Minha prova minha nota de matemática foi acima de 850. Sim. E a de humanas foi 720. Eu tirei mais pontos em humanas, né? Então a prova de matemática, tanto no Enem quanto na UEMA, cara, exatas faz uma diferença É. significativa. Se você quer ser um estudante de alta performance, que trabalha com estratégia, que quer estar mais perto da tua aprovação, você vai fazer isso. Obviamente que existem estudantes que utilizam de outras estratégias, Sim. né? Ali focam em humanas, linguagens, mas a gente sabe da probabilidade de não dar certo porque a pontuação é relativamente menor. Não quer dizer que você vai negligenciar isso, mas dizer para você que exatas faz uma diferença significativa. E não precisa ser especialista não, cara. Exatamente. Porque assim, vamos falar de UEMA, né? Olhando para as questões da UEMA. Olha as questões de matemática. Não era nada, De outro mundo. não. Conversamos aqui sobre isso, né? Foi, Falando não eram sobre isso. questões de alto nível. Trabalhoso. Trabalhoso. Né? Trabalhoso. Não vou dizer que é fácil. Mas uma coisa de ser trabalhoso e ser complexo é diferente. Né? Sim. Então, assim, se você. Aí o cara fica triste. Poxa, professor, eu tô estudando adição. Meu querido. É o que vai cair. Tá tudo bem. Estude. Estude. Porque aí ele fica pensando, pô, o tempo tá passando, meus candidatos estão fazendo geometria analítica, estão estudando isso, Aí geometria a prova espacial. cai a adição. A prova E cai. o pior, o tempo vai passar do mesmo jeito, ele não Resolve o problema. não resolveu o problema não sanou a dele. dificuldade dele, e ele vai reprovar do mesmo jeito. Né? É a mesma coisa que às vezes me dizem assim, eu falo, pá, tô velho pra fazer medicina, eu tô com 29 anos, né? Meu irmão, tu vai chegar aos 40 do mesmo, mesmo fé em jeito. Deus. O tempo vai Do mesmo passar, né? jeito, cara. O Aí tempo tu vai, passar. tu escolhe, chega não médico ou médico. Mas o tempo vai passar do mesmo Do jeito. mesmo jeito. É a mesma coisa, os Cara, caras. falando em tempo, Rodrigues. Cara, esse tempo entre medicina UFMA e medicina UEMA durou quanto tempo? Foi ano passado, medicina Foi UFMA? ano passado. Vamos falar um ano. Rapaz, ó, eu Manda reprovei quando ele passou, né? Ah, foi A gente mesmo. passou em medicina, Foi, a eu gente me lembro. fez um EMA juntos, né? A gente foi pro quádruplo, né? Eu e ele. Só que eu sabia que eu não ia entrar, porque eu tava um pouco distante e Sei. também a redação. Mas assim, não gostei de não passar, né? Entendi. Não gostei. Fiquei, pô, Poxa, não passei. não gostei. Aí Mas teve uma mudança? Teve eu alguma mudança? foquei na parte de o que eu não sou bom. Redação. Pelo menos eu digo que eu não sou bom. Entendi. Redação e humanas. Não sou bom. Mas isso não me impede de estar num nível aceitável. Né? Entendi. É a mesma coisa que a gente está falando para vocês. Exatas, né? Tu não é bom? Tudo bem, mas
Isso não te impede de Conseguir saber. tem que conseguir fazer É, ali. De repente exato. passou Pelo menos o mínimo, né? 60% da prova de exata, você resolve o resto todo, pronto, Entendi. tá lá, né? Entendi. Exatamente. Então, assim, eu tive essa mudança de postura. Não, vou. Como eu te falei, avaliar e Sanar a sanar. dificuldade. Não sou bom nisso. O que foi que eu vacilei? Isso. Então, Isso. vamos Resolver sanar esse isso aqui. problema. Vamos resolver esse Entendi. problema. Então, estratégia, o cara pegou bombada agora no último vestibular, sanar a dificuldade, ver aonde tá o erro e corrigir. E outro. Corrigir o erro. Aí tu vai escolher se tu vai esperar o vestibular chegar pra tu tomar bomba De novo. e te diagnosticar, ou tu vai se colocar à Resolver prova logo. por simulados Questões e diárias. analisar teu simulado, olhar pra ele assim e dizer, fui ruim aqui, né? E fazer vários, por quê? Através de um, tu identifica uma dificuldade, aí vem outro com assuntos diferentes, tu vai identificar outra dificuldade. Então, assim, não adianta ficar com medo de se olhar no espelho. O cara tem medo de se olhar no Se espelho. olhar no Eu sou espelho. feio. Eu sou feio. É assim mesmo, pô. E aí? Entendeu? Aqui não dá pra consertar, não dá pra não. consertar nada. Não, eu sou um cara, não. Eu vou ser bem sério. Tu tocou num assunto muito sério. Os caras dizem, rapaz, mas. Não, cara, eu me aceito. Tô Não cagando. dá pra mudar, Já pô. não dá pra mudar, meu irmão. Nasceu assim, já foi, pô. Mas Entendeu? assim, É isso. O cara tem que perder o medo de se ver no espelho. Pode se Tá olhar aí, no gostei da frase. Vamos perder o medo de se olhar no espelho, porra. É isso. pode se olhar, olhar teus conhecimentos, né? Como é que eu olho meus conhecimentos no espelho? Simulado. Tô aqui corrigindo, ó. Tá aqui. Ih, rapaz, tô ruim aqui. Melhorar, Vamos corrigir, mudar, né? pô. Vamos mudar, né? Pra mim, esse é o melhor método de estudo que existe, cara. Que existe mesmo. E aí, vai culminar em aprovação. Tá aqui, né? Tem dois meninos aqui da casa, CFL Bombeiro, né? Mantendo a tradição aí. Na tradição, CFL Bombeiro. Tem CFLPM também. CFLPM aí tem né? uma galera. Meninas aqui, né, que Meninas também, passaram. as meninas Pois aí, é. tem três E a gente meninas dentro sabe das que é vagas. difícil. Tem a 02 aí, que é Não, aí. nossa, 02. doido, pô. Entendeu? Ficou agora. Por quê? Porque o geral. homem enche o saco dos É outros. demais, perturbo. Os caras sonham comigo. Aí tem uma. Só, eu sou aquela barata que tá na tua casa. Sou aquela barata que tô vendo que tu tá dormindo no horário que é pra tu estudar. Entendeu? E a gente tem procurado aqui pegar essas informações de quem passou. E quem passou? A gente tá aqui, ao passo que a gente tá conversando, a gente tá aprendendo. O aluno que tá, ele tá tendo uma aula, ele não tá nem se Exatamente, tocando. ele tá aprendendo. A gente tá aprendendo, né? A gente tá aprendendo. Eu hoje aqui tô mais calado porque eu tô aprendendo. Tá aprendendo, aqui. é. A gente tá conversando e é incrível, né? De que se você comparar aquele que a gente tem falado anteriormente, vai cair na mesma Mesma coisa que eu vou coisa, fazer é. simulado, focar em exatas, tirar a dificuldade. Né? A gente tem Perdeu que fala a medo. mesma língua, né? É. O aprovado. A língua do quem aprovado o é a mesma caminho, língua. O caminho é esse. E o caminho pode sentar outro, vai sentar outras pessoas, elas vão Vai dizer a dizer mesma, a coisa. Porque o caminho é esse. O aluno tem que pegar isso e aplicar. Deixar de estar ouvindo besteira, tá? Né? Querendo inventar a roda. Exatamente. O cara quer inventar a roda aí, pô. Não tem como inventar a roda. O estudo é isso, a preparação é isso. Rodrigues, qual é a sensação, bicho? De Cara, ser aprovado em medicina, que é um negócio que tu mesmo falou. Lá em 2010, uma idealização, faltou... Foi a preparação, né? Foi a amadurecimento e tal. Após aí 13 anos de percurso, passando por vários concursos, várias coisas acontecendo na vida. E aí, a aprovação em medicina. muito Aí que aí tu feliz, vê cara. assim, pô, meu sonho. Pô, realizei meu sonho, né? e Sinto tal. que eu retribuí todo o esforço que meus pais fizeram por mim. Né? Toda a credibilidade que minha família colocou em mim, né? A expectativa também, né? Porque Expectativa, tinha, né, sempre cara? teve Os caras expectativa. felizes. Demais. O apoio dos meus amigos. Né? Os caras que inspirou demais aí. Mas assim, é muito gratificante. E o melhor é que tu percebe que tu tá pronto, né? Que aconteceu na hora certa, tudo certo, né? E a gente começa a pensar em outras coisas. Por isso que dizem, né, aquela máxima, né? O mais importante é o caminho do que o ponto de chegada lá, né? Parece clichê, mas é verdade. Mas Você é aprende verdade. muito Pô. Tu durante vai a vida. aprendendo muito. Você é mais forte, você Mais passa, forte. sabe? Você se sente. É isso que a gente sempre fala aqui, né? Você chega mais forte, você chega mais resiliente, você. O detalhe, a aprovação é detalhe de tudo aquilo que você aprendeu nesse processo. Teve até um aprovado aqui, né, no CFL Bombeiro que ele tava falando, cara, sei lá, parece que quando saiu assim eu fiquei sem reação. Fica. Porque
parece até natural pro Sim, cara, sim. entendeu? Porque ele sabe que ele fez a parte dele, entendeu? Eu digo muito que a aprovação é a soma, é o resultado de todos os dias ali. Sim, aquele Todos os dias, 1%, aquela... 1%, todos os dias, aquela- todos os dias. Aquele dia que talvez tu não estudou do jeito que tu queria estudar. Sim. Aquele dia que, rapaz, deu merda, deu tudo, não deu nada legal. É a junção daquele dia, todo dia, mas todo dia tu tava ali. Virando o dia, o sol nascendo e tu ali. O sol nascendo, tu ali. Minha todo mãe dia. falava, meu filho, parece que Entendeu? você nem tá feliz. Mas não é isso. Eu Porque fico você- feliz Você fica... de eu conseguir cumprir o que eu disse que ia fazer. Não, não. Isso. Hoje eu... Rapaz, eu vou verificar esse negócio de redação aqui que eu não tô bem. Tô bem, tá. Aí eu, pô, consegui. Aí quando chega o dia, sei lá, parece, não sei o que é. Você não sei. fica anestesiado. É, ali, né? exatamente, é um negócio Você assim. fica... Deu certo, deu certo. E aí, Fica assim. aí você vai fazer a reflexão, né? A partir daquele ponto do que você aprendeu, do quanto você cresceu. É. Né? Do quanto, de quem você Crescimento, é, de quem você se amadurecendo, né? tornou, do amadurecimento que teve ali durante esse processo, né? O resultado, às vezes, ele é de fato um detalhe, né? É fruto Ele é do exatamente. que você. né? Exatamente. Ele é a Então, mesma coisa. Ele passava assim, a gente via assim, né? Pô, esse bicho tá tirando onda que ele tá. Mas é porque o cara realmente. Ele sabe tudo que ele fez, né? E parece que você fica ali só. É, só. Pai, É, eu vou curtir. É. Né? Não deu sei. certo. É Dá uma isso. respirada, dá um Uhum. alívio, aquele sentimento, o alívio, É. né, de você passar, poxa, deu certo, Pô, né? massa, E a cara. cabeça já começa a trabalhar. E exatamente. agora? E agora? Bora ver qual é o Rapaz, próximo. espera agora? bem. E agora? O que eu vou fazer Rodrigues, agora? pra gente finalizar, que a gente já tá praticamente Já aí estourou, com né? 2 horas, é, bicho? Não, 1h20. 1h20. Falei Uma pra hora e vinte. caramba Pô, aqui. falamos pra caramba. Outra coisa, Rodrigues, pra finalizar. Qual a maior mudança que tu deve, assim, lá daquele Rodrigues de 2010 pra hoje, 2022? Qual foi a maior mudança na tua pessoa, na tua forma de estudar, na tua forma de ver o mundo e tal, que culminou a tu chegar assim, pô, hoje eu tô aprovado em medicina, já fui aprovado no CFO, entendeu? Querendo ou não, o CFO paga muito bem. Sim. Para atual cenário, né, do dizia- nosso eu país, digo, rapaz, paga se muito não bem, quiser fazer mais né? nada. Após formado, né, já paga Sim, muito, sim. até na academia na mesmo, academia. paga bem, né? Estamos falando de mais de 3 salários mínimos aí, Sim, cara, sim. entendeu? Fora toda a estrutura que tem, etc, entendeu? E conta aí, me diz aí, qual é a maior mudança? O que tu Eu acha acho que assim é- que O maior de tudo, assim, é a maturidade. Hoje, na época, eu não tinha disciplina, né? Hoje eu tenho disciplina de fazer isso. Rapaz, eu tenho que fazer isso aqui. Eu vou lá e faço. Antes, não. Eu me distraía muito fácil, né? Era um cara que queria muito. Eu sempre fui muito sonhador. Mas eu não fazia aquela parte mais importante. A diferença aqui que a gente falou, né? Eu não passava pelo abismo. pelo abismo? E hoje não. Hoje eu tenho que fazer X. Vou lá. O que a gente tem que fazer pra isso? Isso, isso, isso. Cumpro o meu plano. Nem sempre dá certo, né? Como a gente falou. Mas se não deu certo uma vez, tenta de novo, de novo, de novo. Então, pra mim, acho que é a maior diferença, tanto disciplina e persistência. Nunca deixei de querer. Nunca deixei de querer. E eu acho que isso é o mais importante em todas as áreas da vida, né? Tem gente que vive triste porque não vejo mais sentido nas coisas. Cara, te desafia, te coloca a fazer coisas diferentes, né? E a gente tá numa etapa difícil, né? Mas ainda assim, né? A gente tem eu falo que é tesão, eu tenho um tesão, assim, eu fico louco. Ele também é assim, ele fica doido. Rapaz, eu quero fazer esse negócio bem aqui. desafiado a fazer aquilo. Então se desafie. E Se assim, desafie. aumenta a autoestima, tua autoestima. Sim, A sim, gente, vou falar Piauí, Maranhão, às vezes a gente pensa assim, não, pô, a gente veio daqui, não sei o quê. Sei lá, vou passar em medicina, ou vou ser Olha um negócio muito distante, né, auditor. cara? O cara coloca assim, Um negócio lá no outro mundo, exato. né? Aí você, policial rodoviário federal, policial federal. Meu irmão, consegue demais, cara. Né? Cara, se jogavam bola comigo aí, o policial federal, hoje tá lá, torando brito lá em Rondônia. Entendi. Mas assim, que se ele tivesse parado, É. na primeira coisa que a A mente... primeira pancada que a mente, né? que ela diz assim, não, tu não vai conseguir ser policial federal. É verdade, cara. Se o cara já para bem aí, outro deixou de viver uma coisa linda, né?
E o deixou- tempo passou do mesmo jeito. Passou. Ele passou, foi 4 anos estudando. É um cara que eu gosto de conversar demais. Ia passar 4 anos fazendo Do qualquer mesmo outra coisa, do mesmo jeito, do jeitinho. mesmo jeito. Mesmo jeitinho. E assim, então eu acho que a primeira parte é você criar essa autoestima. Assim, eu sou capaz, sim. Tem gente que fala, eu sou burro. Capaz, não diga isso não, pelo amor de Deus. Chamam de crenças limitantes, né? Tira isso da tua cabeça, pô. Dá um jeito e começa a praticar, né? Sai desse mundo de abstração e entra na parte... Na prática. Esse Concreto, negócio realizar. aqui. Sentar e estudar, acabou, né? Seja pra qualquer coisa que você quiser fazer. A gente tá falando de vestibular, falando de concurso, mas empreendedorismo, meu amigo aqui, um exemplo nato, né? Pergunta aí como é que é a história desse doido. Uma Depois eu vou loucura. contar pra Pois eles é. aí como é que é. Então, assim, é em tudo que for na vida. É até um relacionamento também amoroso. Ah, vou parar na primeira dificuldade. Não, pô, mantém, né? Tudo, cara, tudo é assim. Quem quiser ser bem sucedido na sua vida, Em tenha... todos os campos, né? Não vou dizer que minha vida é perfeita, não, né? Mas eu faço o que eu... Tenta, a gente Tenta, a gente tenta, né, não? Tenta. Desenrola. Desenrola. A João gente Anderson, tenta. pra gente finalizar, o que é que tu diz pra essa galera aí que tá querendo fazer medicina e pode estar com dificuldades, pensando negativo, tá querendo desistir? Sim, que é que tu eu diz quero pra dizer eles primeiro aí, que eu cara? tô muito feliz de novo, né, de estar aqui, né, com vocês dois. Aprendo bastante todas as vezes que estou aqui. Bem, quero vir de hoje- novo, viu? aprendi- Não, vem, a gente vai falar sobre a redação. Bom, Vamos gostei. falar aí tua estratégia de redação aí. gostei. E dizer que estou muito feliz, né? É sempre muito, muito importante, né? E me deixa muito feliz estar aqui, né? Estar aqui perto de gente vencedora, perto de gente que acreditou no seu sonho, que conseguiu alcançar o seu objetivo, que compartilha de sentimentos próximos, de uma visão próxima da minha, né? Da elite. Assim, eu posso até dizer que da elite educacional do nosso estado, aí, em termos de prova, né, de seletivo, de concurso e tudo, então é muito gratificante isso. Dizer que você pode alcançar. Pega essas informações, pega essas dicas, pega essas estratégias, aplica, não desista. Talvez você está passando por um momento muito difícil aí, de qualquer ordem, de ordem familiar, emocional, financeira. Continua lutando, continua se dedicando, que tudo vai dar certo no final. Então é isso aí, né? Pessoal, eu só tenho a agradecer estar aqui com vocês novamente, João. Isso aqui é da casa, sempre aqui a gente está contribuindo. E, Rodrigues, eu te agradeço, tá? Por ter disponibilizado teu tempo, tá? Da tua rotina, que eu sei que o dia que o cara tem uma folgazinha na academia, o cara Mas quer nós estamos ali, né? descansar, entendeu? Ainda tem missão hoje, né? Vai trabalhar daqui a pouco. Então, te agradeço por ter vindo aqui, contribuir com esses nossos alunos que assistam, né? Que estão aí assistindo, Então, assim, tem vários alunos de todo o Brasil, praticamente, Sim. né? A internet nos possibilita isso, chegar, levar informação para as pessoas e com um intuito de ajudar. De ajudar, de melhorar aqueles que talvez estejam passando por algum tipo de dificuldade para conseguir realizar seus sonhos. Entendeu? Então eu te agradeço, brigadão. Que isso. A porta tá aberta aqui para você. Estamos aqui de Tá novo. bom? Pra gente conversar, bater papo sobre estudo, sobre vida, para ajudar a galera que essa é a nossa missão, ajudar. Sei quem Entendeu? vai ouvir esses 3 doidos aí, mas tem coisa boa que sai daqui, né? Não? Vai 3 anotando, malucos aí, pode... 3 doido, entendeu? E a Tá gente tá aqui certo. pra quebrar a internet, pra falar o que a galera não fala, o pessoal não fala, entendeu? Que o pessoal fica dramatizando, romantizando. Não, a gente fala o real, o Bota papo logo. reto, entendeu? O cara quer ser médico, quer passar em medicina, é estudar, tem estratégia, é ter disciplina. Fica querer. também aí a dica pessoal da segurança pública também aí, né? Tem muito policial, tem muito bombeiro, pessoal propriamente também ali da guarda civil, né? Uhum. Que você quer fazer seu curso de medicina, quer fazer um outro curso, né? Faça, se dedique, dá para fazer, né? Não é porque você já tem 30, 35 exatamente. anos, às vezes fica desmotivando. Não, nunca é tarde para se começar. Exatamente. Nunca é tarde. Entendeu? Então, pessoal, esse foi mais um EQCast, tá bom? Você que tá aí assistindo ou escutando pelo Spotify, por favor, compartilha, tá bom? Curte, tá bom? Para mais pessoas conseguir escutar ou nos assistir, tá bom? E essa informação aqui para ajudar vocês, tá bom? Valeu, até o próximo, pessoal. Nice. Valeu, certo, viu? tá mesmo. Obrigadão. Valeu, meu irmão. Valeu. Tchau, pessoal, até o próximo. Valeu.